Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala e estou aqui acompanhado do Jonathan Timóteo mais uma vez. Jô, tudo em dia? Tudo em dia, Avelino, estamos Tranquilo. aqui. Hoje vou dizer mesmo mais um episódio especial. É mesmo especial. Então, Vamos lá então. Mas antes de passarmos para o desenvolvimento desse episódio, deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Amarelinha Hambúrgueres, os melhores hambúrgueres da cidade, sem sombra de dúvidas. Vocês podem encontrar tanto ou na Vila Alice ou no Nova Vida, para quem vive mais... isso é o quê? É norte? Mas sul, né? Sul, mais ao sul, pronto, da cidade de Luanda, aqui as zonas Benfica, Talatona, Nova Vida e Companhia Limitada. Então, tem os números aqui embaixo, podem ligar para encomendar. Um abraço também ao pessoal da Talkplay, que tem sido nosso parceiro desde o início da caminhada. Talkplay, para quem não conhece, é um aplicativo de streaming de músicas, 100% angolano. Está disponível tanto na App Store como na Play Store, então passem por lá, baixem e experimentem. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, podcast_Pro Desporto, tanto por Instagram como por TikTok. Estamos também no Twitter ou X, como preferir, como Pro Desporto apenas. E sigam-nos também no Spotify, para quem não quiser, para quem só puder ouvir, pode nos procurar por lá, estamos no Spotify, e subscrevam o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. Assim, sempre que nós tivermos conteúdo novo, aparecer aquela barrazinha lá em cima a notificar que há coisa boa aí. Então, é isso. Hoje, como o Jorge já disse muito bem, temos um episódio especial aqui. Vamos falar sobre basquetebol. E o nosso convidado é alguém que nós andamos atrás há já um bom tempo. Ele que representou a seleção angolana, vou dizer, em 3 edições dos Jogos Olímpicos. Teve em Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000. Conquistou também 5 títulos do Afrobasket com a seleção angolana. Foi jogador do 1º de agosto, então... Eu vou deixar ele apresentar-se, acho que... Não sei se isso é suficiente. É suficiente. Erlander Coimbra, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Boa noite e saudações a todos os vossos seguidores e da página do vosso programa. Jonathan, muito obrigado, e Avelino também. Primeiro, dizer que foi demorado vir para aqui, porque havia alguns contratempos, mas acabou por acontecer hoje e estamos aqui então para dar o nosso contributo, deixar um legado daquilo que foi a nossa vida desportiva enquanto atletas e enquanto fizemos parte também daquilo que é a sociedade no seu todo. Erlander Coimbra, 57 anos de idade, joguei pelo 1º de agosto, séniores, nunca joguei em nenhum outro clube categoria de séniores, joguei apenas a juvenil na ERT, empresa de rádio e televisão, já extinta, e depois passei automaticamente para a categoria de séniores. Júniores nunca joguei, fui logo transferido para escalões acima. Como já disseste bem, não te referenciaste a 2 campeonatos do mundo. Estive presente em 2 campeonatos do mundo. E basicamente o que posso dizer sobre mim é aquilo que vocês conhecem e vão ouvindo, e agora vou fazendo parte daqueles que comentam e tentam falar mal dos treinadores. Agora, como é que diz? Agora tem passe livre para falar mal dos treinadores. Sim, já fica mais fácil. Anteriormente era complicado dar a opinião porque não serias convocado se desses a opinião. Enquanto jogador, dá para ficar ali caladinho, mesmo contrariado, e aceita e deixa passar as coisas. Depois, agora, já é muito mais fácil. Agora, e depois com o conhecimento que eu tenho do próprio treino, eu já posso avaliar e analisar. Mas eu não... É complicado falar mal da sua própria profissão, porque eu também sou treinador. Mas às vezes, algumas coisas que nos vão chateando e temos que chamar a atenção de alguma forma. E algumas coisas que vão sendo ditas, às vezes... de forma não muito boa, mas eu às vezes fico totalmente chateado mesmo como comentador e acabo por ter que dizer coisas que deveria ter feito ou poderia fazer no off. Mas a repetição é tanta que eu consigo ficar chateado. E eu não gosto de ficar chateado quando me refiro a treinadores.
porque é uma classe que eu tenho que defender, porque também sou treinador. É isso. Nós vamos, se calhar, tentar seguir uma ordem cronológica, se assim posso dizer. Vamos começar do princípio e tentar ir escalando. E nesse caso, gostaria que nos falasse um bocadinho de como é que começou a sua vida no basquetebol e o que é que lhe motivou a seguir essa carreira de forma profissional. Olha, eu comecei a aprender o basquetebol em casa. Só um bocadinho mais o microfone, por favor. Comecei a aprender o basquetebol em casa. Na rua nós tínhamos já alguns jogadores praticantes de basquetebol em algumas equipas. O Sporting, e havia o desporto escolar na altura que era muito ativo. Estou a falar aí a partir de 76, 75, na Cabral Moncada, na Maianga. E os mais velhos jogavam. E nós tínhamos um quintal grande e colocámos lá uma tabela, um aro de bicicleta, e o pessoal todo ia para o nosso quintal, porque o nosso quintal tinha espaço. Eu fui aprendendo e fui gostando de basquetebol, mas todos nós sabemos que crescemos com mais facilidade a jogar futebol, porque é uma bola, umas pedrinhas, faz as balizas e tal. E eu jogava futebol antes. Mas depois de um determinado tempo, o Jorge Humberto Chaves, que foi treinador do Desportivo da Huila e do 1º de Agosto, dava treino a uma equipa de futebol onde eu jogava futebol e dava treino de basquetebol na ERT. E havia, às vezes, situações em que, quando a equipa estivesse a perder no futebol, colocava-me a jogar como defesa e eu não gostava, porque eu gostava de jogar avançado. Eu tinha habilidade para isso. E os treinadores reconheciam isso. Mas diziam que depois eu era muito lento pela altura que tinha e tal, mas era a minha idade, eu era lento. E na altura não se potenciava no futebol jogadores altos. Todos queriam uns jogadores baixinhos, aqueles que roubam o telefone e correm rápido ali pelos bairros e desaparecem. Eu era alto, então dizia, pá, não podes jogar futebol, tu tens que ser defesa, não podes jogar lá à frente. E ele pegou em mim e disse, não, tu vais para um sítio que eu dou treino de basquetebol e tu vais comigo para lá, que é ali perto é a parte de trás do Cinema Tropical, era a Escola Maria Mabi, agora estão os estúdios da rádio comercial lá, então havia lá o campo de basquetebol. Foi para lá onde ele levou-me. Cheguei para lá, meteu-me a treinar com o pessoal da minha idade, mas o treinador principal da equipa de séniores, que era o Agostinho Costa, que já tinha sido um treinador, já tinha sido um atleta de alta competição, da Seleção Nacional de Angola, de basquetebol, agora é doutor e faz parte dos quadros do Petro. Viu-me a treinar, porque logo a seguir o meu treino, começava o treino dos séniores, ele viu e perguntou quem era o menino que estava ali. E automaticamente disse, olha, ele tem que treinar com os séniores. Então a partir dali eu comecei a treinar o basquetebol e fiquei na equipa da RT e com os 16 anos e comecei a fazer dupla categoria. Nunca joguei júnior. E ainda perdi 2 anos por ter 2 lesões nos tendões de Aquiles. Fiquei 2 anos sem jogar. Se eu não tivesse parado esses 2 anos, eu acho que nesse momento vocês iam ter a disputa, seria no ano em que eu deixei de jogar 2000, sim, mais ou menos, Goethe, eu, Reggie Miller, Michael Jordan, assim, mais ou menos assim. Seria interessante. Seria. Queria perceber, teve na RT, teve essa paralisação, depois voltou. Qual foi o momento que o D'Agosto viu e disse, pá, precisamos aqui dos seus préstimos? Bom, vou dizer o seguinte. Eu lembro-me do professor Vitorino Cunha ter ido a um jogo que havia no campo do Quedua. Faziam-se 2 ou 3 jogos no mesmo local. Estava o professor Vitorino Cunha na bancada a tomar anotações, na altura juvenis, agora chamam cadetes, ou agora são níveis diferentes, sub-10, sub-12 e por aí além, e estava a tirar ali apontamentos. E nós havíamos visto, todos sabiam quem era o professor Vitorino Cunha e a seriedade que ele, onde ele chegasse, todos queriam trabalhar e estar bem aos seus olhos. E então eu fiz um jogo do qual eu não conseguia me lembrar porque é que as coisas saíam tão bem. E eu olhava a bancada e eu sabia que ele estava a apontar alguma coisa.
Pronto. Depois disto, aparece a possibilidade de participar num concurso de smash e de triplos. E eu tive a sorte de o treinador da ART, o Agostinho Costa, nunca me ter obrigado, apesar da minha altura, de ser o jogador mais alto no meio dos séniores todos e de quase toda... Não havia ninguém mais alto lá do que eu. Nunca me ter colocado a jogar na posição poste. Deu uma liberdade de eu poder jogar como quisesse. Então eu lançava de fora, eu fazia tudo que devia fazer um jogador com 15, 16 anos. Que infelizmente agora mal tenha 1,90 m e tal, tem 14 ou 15 anos, dizem que é poste, fica a jogar lá embaixo, depois não aprende a driblar. Por isso é que temos problemas depois, quando se mandam os miúdos para fora, para os Estados Unidos, chega lá e encontra um LeBron James, tem 2,8 m e joga a 1 ou joga a 2. Então ele nunca me obrigou a fazer isso. E eu fiquei naquela liberdade, e isso acabou por me dar confiança. E eu saio de casa e vou para o concurso de smash, de triplos. Quem estava a organizar? 2 amigos e colegas meus de escola, o Hélio e o Cohen. O Cohen já partiu. O Hélio organizaram o concurso de smash. Eu saí de casa, não disse nada a ninguém. Peguei no meu fato olímpico Marlin, que era uma marca na altura que se usava, quem dava era o Ministério da Educação, ou, não sei se ainda era Educação e Esportes, acho que dava aos professores, e também a ERT conseguiu receber, azulzinho. Peguei na minha camisola, saí da Cabral Moncada, atravessei aquilo tudo, assim no Atlântico, passei por debaixo de um prédio que havia uma abertura que passava pelo largo onde morava o Walter Costa, que dava diretamente para a porta da Cidadela, antes da Denique ter caído. Cheguei e sentei-me. Fiz a inscrição, pronto. E eu via todos aqueles jogadores da seleção de Angola. Eles já eram da seleção de Angola. E eu sempre dizia no meu bairro, eu vou jogar na seleção de Angola. Tu não vais nada, tu não tem jeito para isso. Eu vou jogar na seleção de Angola. Eu não acreditava. Nessa altura tem quantos anos já agora? Eu quando fui ganhar o primeiro concurso que houve em Angola, tinha 19 anos. Ok. Então eu fui para lá e sentei-me. Eu via Jean-Jacques, Nelson Sardinha, David Dias, Anjos, todos ligados aos clubes grandes, jogavam todos na primeira divisão. Eu tinha ido ao Uambo com a RT para fazermos como é que se chama? Era apuramento para a primeira divisão. Pronto, e sentei-me. Olhavam, o que é que ele veio fazer aqui? O que é que ele veio fazer aqui? Eu nada, eu fiz. E acho que foi aí que eu comecei a ter os problemas nos tendões. Porque eu não fazia o aquecimento e o alongamento. E eu gostava de esconder os truques todos que eu tinha. Tinha uma tia que trabalhava na embaixada em França, que me enviava umas cassetes, na altura um Betamax e VHS. Mas ela tinha em casa Betamax. Eu tinha que sair das vezes da escola, ali do Mutiaque Vela. Ela morava exatamente colada à casa do Papa, ali no largo da rádio comercial. Da rádio, sim. Da rádio comercial. Então eu ia para ali e eu ficava ali a ver os vídeos dos concursos de Smash, Dominico Wilkins, do web, não sei o que mais. E depois ia a ERT ensaiar à noite, sozinho, na escuridão. Quando cheguei lá foi uma surpresa. Eu não fiz o aquecimento com eles. Eles ficaram ali a Smash, eu não fiz o aquecimento com eles. Quando eles começaram a fazer os Smashes deles e tal, o jurado ficou surpreendido. Mas quem é esse indivíduo? Ninguém sabia. Estavam lá o juiz, acho que estava o Gustavo da Conceição, o professor Vitorino Cunha, Tony Sofrimento, sei que estavam todos eles lá. Saí dali, ganhei, levei a taça para cá. Uma multidão a seguir. A minha mãe ficou preocupada. Por que é que tu roubaste? Tu roubaste o quê? Eu não roubei nada. Mas os outros participaram, os outros é que participaram. Jean-Jacques, mãe, o que é que eu fiz? Eu não fiz nada de mal. Eu fui lá de maneira inocente. E o humilde que a mamãe ensinou, eu vim. Pronto. A partir dali, só sei que o Mário Abilho foi meu colega de escola. Vocês conhecem o Mário Abilho? Sim, sim.
O meu colega no Muto, não era Muto, era Augusto Gangula. Nós jogávamos futebol todos juntos e o Marabilho disse-me, pá, como é? Não vais jogar no 1º de agosto porque estão os teus amigos lá, o Paulo e o Quinzinho, não sei o que mais. Vai, 1º de agosto. Eu disse, pá, o meu sonho era sempre jogar no 1º de agosto. Mas eu estava com medo do professor Vitorino Cunha, porque todos tinham medo de chegar lá, pá, é muito mau e não sei o que. Não era mau, afinal era a retidão das coisas, a maneira como trabalhar. Então, pronto, fiquei naquela. Mas depois era militar da TGFA. E a TGFA tinha uma equipa que era o Dinamos. Sim. E veio a ambição. Os olhos abriram. Esse gajo não pode jogar em outro sítio. Tem que sair da era, tem que jogar aqui. Como nós tínhamos que fazer a formatura no Palácio, tínhamos que cumprir tudo. Era no Palácio. Um dos dias que eu vou para lá, mandaram-me assinar um documento. Um documento, não digo um documento, era uma ficha de inscrição pela equipa do Dinamos. Assina isto aí para se levar para a Associação Provincial. Eu peguei e li. Não, isso aqui não é de nada aqui a ver com serviço. Isso aqui é de basquetebol. Eu não assina isso. Não, eu não vou assinar isso. Não vou assinar? Não vou assinar. Não assinei. Na hora de sair, todos sairmos, que era normal, saímos às 14 ou 15 horas de idade de Palácio. Eu, Eurico Júnior, Luís Fernandes e mais alguém. Acho que o Jabila também estava. Íamos a sair e passou-se que todos podem ir, menos aquele. Olha, aquele era eu. Vem. Por que eu vou fazer? Vem, tens que voltar. Porque tem ordens para tu não sair daqui. O que é que eu fiz? Posso sair daqui? Eram ordens. Não, eu não vou-me embora, vou sair. Eu trabalhava com um senhor que era o Major Magalhães. E o Major Magalhães agora também, acho que foi para Portugal. Ele também já não quis ficar ali muito tempo. E ele disse, pá, Erlânia, pediram para tu assinar. Tu não queres assinar porque eu disse, pá, não, as condições de trabalho dos Dinamos não são aquelas que eu espero para crescer. De basquetebol, e eu quero ir para o 1º de agosto. E como é que tu vais resolver isso? Disse, pá, não, vou resolver. Já deu um recado aí. Tinha dado um recado para o Luís Fernandes e os outros dizerem à minha mãe, que eles desciam do palácio e passavam pela rua da Alfredo Livre, e a nossa casa ali na Cabral Moncada. Então eles foram lá, a minha mãe dar o recado. Ele disse que não vai assinar. Então prenderam. E o que é que ele disse? Mas ele disse para a mãe ir ao CODEM e falar com o professor Vitorino Cunha, dizer alguma coisa que ele está lá, porque ele só vai jogar no 1º de agosto. Minha mãe saiu, foi para lá, encontrou o Tony Sofrimento, falou com o Tony Sofrimento. O Tony Sofrimento foi, informou o professor Vitorino Cunha. O professor Vitorino Cunha ligou a sua base de dados, linkou aquilo tudo, aquilo foi. Ministro da Defesa, presidente do 1º de agosto era Ondalo, ministro da Segurança do Estado era o Cudipayama. Aquilo foi um link logo feito. Fiquei 3 dias mesmo lá ainda, mas o Major Magalhães protegeu-me bem. Eu não ficava retido numa cela, né? Eu ficava no departamento lá em cima, onde era o gabinete dele, porque eu às vezes fazia com ele datilografia, eu escrevia lá umas cenas com ele. Ele disse, não, tu vais dormir aqui de manhã, cedo desces e ficas ali. Fiquei 3 dias. Quando foram lá tirar, onde é que está aquele indivíduo que dá trabalho? Os mais velhos tiveram que reunir por causa dele. Mandaram-me subir no oral. Tu és de onde? Os meus pais são de Malásia, eu sou de Luanda. Tu não és do Cuneno? Quanto é que tu calças? Esse pé é de onde? Sobe, a partir de agora tu não vens mais para aqui. Só te apresentas no CODEM. Então foi para ali que eu fui para o CODEM. E fiquei no 1º de agosto. E tinha que ser profissional, com o professor Vitorino Cunha não tinha as hipóteses. Iam buscar, mas estava a fazer economia no céu. Então o sofrimento saía às 12h30 do CODEM e ia apanhar-me no Centro de Estudos Laborais. Eu ia treinar das 13 horas até às 14h30, ia para casa, às 16h30 tinha outra vez treino. Porque os outros treinavam de manhã das 9 às 12 e qualquer coisa, né? E eu tinha que estudar. Mas eu depois tinha que cumprir com aquelas horas que os outros tinham feito de manhã para poder chegar àquele nível. E depois acabava o treino dos outros e eu ficava, às vezes ficava com Necas, com o Luís Cambulo,
com os esquerdinhos, ficávamos ali, depois esses já eram mais velhos, tinham um outro volume, o professor Vitorino mandava eles irem embora, e ficava eu, o Luís Cambulo, o Zé Carlos, que também já partiu, já faleceu, às vezes ficava o Quinzinho para passar-nos as bolas, e ficávamos com o Mário Abílio, o pessoal de apoio, fazer mais de 600 e tal lançamentos, cada um, para depois ir para casa e voltar a vir treinar. Dia seguinte. Sim. Às vezes saía às 20 horas do CODEM, era assim. Por isso é que o volume todo que nós tivemos, agora não se tem, porque as distâncias também aumentaram. Agora um miúdo que vive no Quilamba para ir treinar no 1º de agosto, não é possível. Ele perde 2 horas de táxi para ir e para vir. E ele tem que estudar, tem tarefas domésticas em casa, porque nós não podemos tirar os miúdos das tarefas que os pais mandam. Privilegiar uns porque treinam e outros porque não treinam é que vão fazer as tarefas de casa. Então é complicado, por isso é que as comunidades têm que ter os campos e têm que ter as escolas para poder dar volume, dar jogos, dar qualidade a esses meninos. Antes de nós avançarmos, eu esqueci-me de falar no início que nós estamos com as canecas aqui dos acordos de BCS. Estamos no mês dos acordos de BCS, então decidimos fazer aqui uma... Isso aqui é homenagem A chamada aos ação, acordos. Né? Então, o Mauro, o Ricardo aí, time arrogância. Yeah. Hoje é por vocês. Irlanda, diz uma coisa. Foi nessa altura que começaste, como é que eu vou dizer, a ter essa relação próxima com os 3 pontos? Quando eu cheguei ao 1º de agosto, o treinador Vitorino Cunha enquadrou-me no grupo dos grandes. Eu, Adriano, David Dias, Jean Jacques, mais alguns que tinham acima de 1,98 m e eu já tinha 2 metros na altura. Pronto. Era do grupo dos grandes. Eu trabalhava com os grandes e o grande desafio deles era que eu e o David Dias ganhássemos massa muscular, peso específico para jogar naquela posição. E trabalhava com os grandes e também eu também trabalhava com os pequenos, porque ele também nunca me proibiu de trabalhar com os pequenos. E eu trabalhava com os pequenos eram todos, eram os bases, os extremos. Mas o professor identificou em mim já algumas coisas que eu trazia da ERT. E então começou a potenciar. E quando ela percebeu-se que esse camarada aí não vai mesmo engordar, posso dar tudo, já tentamos aqui tudo. Ele, veja só aí onde ele está nos 3 pontos. E pronto. Então eu comecei a fazer muitos trabalhos já com o Necas e o Esquerdinho, que já eram lançadores do 1º de agosto. Juntou-se o Cambulo, que é o pai do Gilson Bango. Okay. Vocês não viram jogar, vocês nem imaginem. Uma pessoa que começou a andar com 7 anos de idade. Sim, começou a andar com 7 anos de idade, porque ele teve uma paralisia. Eu não sei se nós íamos ter, se ele não tivesse do acidente que teve no Kwanza Sul, num caminhão, um autocarro, quando ele foi visitar a família, em 91, acho eu, 91. Porque ele teve ainda entre os eleitos de 89 no nosso africano aqui. Ele esteve na bancada, ele, Vítor de Carvalho e Benjamin Romano estiveram na bancada como jogadores suplentes que acompanharam. E acho que ele teve um acidente depois. Eu não me lembro de algum jogador com potência, velocidade e um lançamento com uma parábola enorme. Se esse jogador tivesse ficado, eu não sei se Vítor de Carvalho e Hernando Coimbra haviam da participação. Não sei. Eu posso dizer isso à vontade, porque eu trabalhava com ele e sei o que ele fazia. Então nós trabalhávamos, assim, o professor Vitorino acabou por juntar-me ali. Porque juntaram-se, os médicos juntaram-se, tentaram estudar, fizeram de tudo. Tem que engordar. Bolos daqui, bolos dali. O fulano não pode comer aquilo, já tem muito peso. O Beltrano não pode comer aquilo, já tem muito peso. Tudo que está ali vem para aqui para o prato do Irlanda. Até quase chegar eu em Aruba, o africano de 89. Todos saíram, fiquei a comer, quase que vomitava, tiveram que me dar comida da mesa para não vomitar, porque queriam que eu tivesse os 95, pelo menos 98 quilos, para eu resolver o problema do Jordan em 92. E do Barkley. Eles queriam mesmo fazer essa confusão. Então o professor viu que eu tinha que jogar ali. E depois ele foi descobrindo coisas que eu também não sabia, do meu próprio corpo, que era a força que eu tinha nos tríceps.
E ele era muito metódico, então ele via o que eu fazia nas barras paralelas e começou a desenvolver comigo o lançamento a longa distância. Eu não precisava tirar... Para já defendia um jogador quase sempre mais baixos do que eu. Porque nunca acreditavam que, com aquela altura, em África eu ia jogar na posição 2 ou 3. Então eu não precisava tirar os pés do chão para lançar. Só em casos muito específicos eu aproveitava um bloqueio para sair, para lançar rápido. Senão eu, com a liberdade que o professor me dava, dizia, o único que está autorizado a lançar, depois de passar o meio campo, é o Erlander. E a bola estava com o Paulo Macedo, ou com o Quinzinho, eu dizia, passa para cá. Isso eles que desenrasquem, vão lá repor a bola. Eles olhavam para a distância, mas também, daqui não é possível, vou defender aonde? Então, era assim. E essa confiança que me foi dada, essa liberdade que me foi dada, é que me deixou, se calhar, muito confortável naquela posição. E depois foi-se aproximar. O Cambulo teve o problema do acidente, o Vítor começou a aparecer, e o Vítor tinha uma velocidade de execução. Eu lembro-me do Vítor e vou assim para a NBA e digo, havia o Vinnie Johnson, chamava Microwaves, um jogador que era dos Pistons, se não estou em erro. Só que era mais baixo que o Vítor. E mesmo o Reggie Miller. Só que eu e o Vítor, há uma diferença enorme. Eu conseguia jogar com dribbling e com bola, e o Vítor era específico. E na altura nós não tínhamos estas posições que agora há. Porque do basquetebol atual, o Vítor teria que ter movimentos específicos, porque o Stephen Curry para lançar tem que driblar. Se não driblar, não lança. Naquela altura nós tínhamos essa possibilidade. Porque se eu jogasse ao mesmo tempo que o Aníbal, Paulo Macedo da base, o Benjamin Avô, ou o Benjamin Romano, ou o Quinzinho, qualquer um desses da base tinha de lado ou o Aníbal ou o Zé Carlos Guimarães. Eu podia jogar a 2 e ele jogar a 3. E quando jogam a 3, porquê? Porque eles têm mais peso específico e podem jogar a 4. Okay. E eu posso jogar a 2 para acompanhar o base. E para mim, o meu grande ídolo é o Aníbal Moreira. Eu gosto de todos eles, mas o Aníbal para mim era o capitão. Era aquele que dissessem, entreguem a bola que ele resolve. Ele, a driblar, ele começava a falar, como fazia o Paulo Macedo, que orientava o jogo. O Aníbal fazia isso com tranquilidade e dava confiança aos colegas. Então, eu conseguia jogar a segunda base. Quando marcassem o Aníbal e o Paulo ou o base que estivesse em campo para não levar a bola, o Vitorino dizia, passa, leva a bola, o Aranda vai levar a bola. E eles ficavam admirados. Com essa altura. Porque não era. Então o Vitorino começou a tentar tornar a seleção mais alta em posições em que nós tínhamos jogadores mais baixos. Tentou meter o Silvio Lemos a 1 e o Garcia Domingos para tentar dar altura àquele setor que chocava de frente com as equipas que nós aqui em África tínhamos. Nós tínhamos o Etienne Pereira, tinha 2,3 m, jogava em França, jogava pela seleção de Senegal e era da posição 2 e 3. Uau. Então foi o Vitorino também que teve a primeira ideia de colocar-nos a jogar ao mesmo tempo. Eu e o Vítor começamos a jogar juntos em 94, 95. E eles não sabiam como resolver aquela situação. Sim, Era muito complicado. Era muito Vamos nos dividir aqui. Era muito complicado. E depois com os bases que nós tínhamos que conseguiam penetrar, Benjamin Avô, o Romano, o Paulo Macedo, e tínhamos outros extremos também que ajudavam, o Renato Troso. Nós tínhamos uma equipa daquelas que entra 5, sai 5, era uma confusão para os adversários perceberem se são gêmeos. Só na execução mesmo, são gêmeos. Era complicado. Então, tudo isto fez com que eu ganhasse confiança no lançamento dos 3 pontos. E depois, em 94, quando estivemos no Canadá, onde acho que foi o sítio que eu me senti mais confiante. Eu saí de um torneio no Brasil. Tivemos no Maracanãzinho. Tivemos 2 torneios. Um em Sete Lagoas, acho que em Minas Gerais, e depois outro no Maracanãzinho, em que os americanos no elevador olhavam para mim e diziam, esse não é angolano, esse é americano.
Eu olhava para eles e eu respondia em inglês. Eles diziam, não, sou angolano. Não pode. Mas e por que tu não vais para a América? Eu disse, não, já não tenho idade para ir, chegar lá, adaptação. 94 já tinha, o meu filho tinha 4 anos, meu filho é de 90, e tudo isso. Queriam que eu ficasse no Brasil também. O Nelson Sardinha ainda ficou no Brasil, porque eles falaram com o professor Vitorino Cunha, queriam 3 jogadores. Eu, Aníbal e o Nelson Sardinha. O professor Vitorino reuniu-se conosco, disse, olha, depois do Campeonato do Mundo, vocês podem, vão ser contactados por isso e por aquilo, e pronto. O Nelson Sardinha foi afastado, ficou logo lá no Brasil. Eu e o Aníbal fomos ainda ao Campeonato do Mundo, eu vim para Angola e eu fiz um bom Campeonato do Mundo. Eu fiquei entre os 3 melhores lançadores dos 3 pontos. Fiquei entre os 3 melhores dos 3 pontos. E cheguei aqui a Angola, disseram-me que iam resolver a minha situação, que eu depois iria para o Brasil, ou para onde quer que o primeiro contacto viesse. Fiquei à espera. Recebia o quê? Eu recebia $20, dava 15 mil kwanzas reajustados. Eu dei uma entrevista lá, foi na altura em que o Shaquille O'Neal fez um contrato milionário, já que eu tinha 20 ou 21 anos, uma coisa parecida, de $20 milhões para não sei quantos anos com a equipa dos Orlando. E eles perguntavam quanto é que ganhávamos e quanto é que não sei o que mais, eu explicava aqui. Cheguei aqui, não, isso vai ser melhorado, vai ser resolvido, enquanto eles não mandam o convite e tal, não mandam a carta, tu aguentas aí. Não. E agora? Não, vamos resolver. E quanto é que vamos começar a pagar até resolver? Vamos subir já isso. Fiz uma greve, ficar em casa. Ei, vamos subir já. Queriam subir o meu. Eu disse, não, eu jogo com os outros. Então tem que subir para os outros. Subiram para $100 para todos. Ninguém dizia nada. Não ligaram para vocês? Não ligaram. Fiz outra greve, fiquei em casa, subiram para $500. Depois criamos uma confusão, agitamos o pessoal do futebol. Eu do Neto, eu de Vicentes e não sei o que mais. Então a pagar isso não basta que pagar isso. Também fizeram confusão deles. Subiram para 500 também no futebol. Depois, fiquei a saber por outras pessoas, o clube pediu, lá a equipa que tentou contratar, eles não aceitaram. E eu perguntei, o que é que pediram então? Aqui pagam miso e eu queria ir para fora. Já tinha dito ao meu irmão mais novo, logo a seguir a mim, que tinha feito engenharia civil. Eu disse, vais no Brasil, fica já, faz a tua formação, licenciatura, fazes tudo e tal. Já fazer planos para levar a mulher e o filho. Não, pediram uma coisa aí, mas pediram o que? Até hoje não sei. Pediram F-16, pediram porta-aviões, pediram blindados. Nunca ninguém me disse nada. E não fui. A partir daí o Bassa começou a perder interesse para mim. Não estava a fazer nada. É difícil fazer Bassa aqui em Angola. E tu vês como é que as pessoas estavam ao entorno disso. Os dirigentes ou comissários políticos, que eu chamo de não são gestores esportivos, como é que enriqueciam e como é que nós, atletas, já estavam. Mas isso até hoje não mudou muito, né? Essas situações. Nós continuamos a pecar por colocar pessoas por conveniência nos clubes, na gestão dos recursos humanos. Nós queremos colocar pessoas que tenham respaldo do Estado, que possam dar a sua voz e que possam, não digo intimidar, mas que mostrem algum poder. E as pessoas que podem fazer a gestão e até aconselhar acabam por, em determinados momentos, dizer o seguinte, se eu disser isso, vou ser mal interpretado. Então, afasta-se. Fica assim. Então fica assim. E vamos indo nós com o nosso desporto, e é só percebermos. O 1º de agosto teve um processo aí há uns anos atrás. Quantas vezes mudou o treinador da equipa de séniores? Por tentar adivinhar pelo erro. Desculpa. Adivinhar pelo erro. Aqui não acertamos, vamos tentar aqui. Vamos, e as pessoas têm que ter uma estratégia para se resolver isso. Como não temos feito isto no desporto, em muitas outras áreas da vida,
social, acabamos por ter dissabores depois como resultado final, porque a paciência melhora a qualidade do resultado. E nós não temos feito isso. Então, fala um pouco de paciência, né? Agora falar de paciência com os treinadores e daí os treinadores também. Acho que Desculpa, só antes de avançar, eu tinha uma curiosidade, na verdade. O 1º de agosto tinha o Erlander Coimbra, o Petro tinha o Vítor de Carvalho, indiscutivelmente os 2 melhores lançadores da história do basquetebol angolano. Existia alguma rivalidade, mas assim de forma saudável, entre os dois? Havia, sempre houve. Eu acredito que isto começa... Eu digo o seguinte, o Necas, por exemplo, que eu e o Vítor já encontramos, eu mais velho do que o Vítor, portanto encontro o Necas. O Necas não é colocado nessa disputa porque o Necas é o farol que nos dá. Portanto, estes são os primeiros, e eles não estão ali para competir. Não vou comparar o Chamberlain com os Lebrons, nem com o Michael Jordan, porque estes foram farol. Onde nós nos inspiramos partiram pedra, né? Para chegar até lá. Para chegar até lá. E eu e o Vítor e os treinadores nas seleções fazem com que haja uma comunicação entre bases e postes, extremos e extremos, por vezes, e postos e extremos, nos quartos, para que se consigam entender como é que às vezes o fulano ou beltrano quer a bola, como é que ele gosta que a bola seja passada, como é que ele quer que alguém faça com um sinal, sem gritar, com um sinalzinho, o olhar, tu sabes onde é que o colega quer a bola. Então essas conversas nos quartos acabam por fazer com que sejamos uma equipa. Então o Vitorino sempre foi colocando o Vítor no meu quarto. O Vítor era mais novo e ia aprendendo, como também foi colocando eu e o Necas. Eu fui bebendo do Necas e fui passando para o Vítor. E quando tivesse nas equipas, é claro que era totalmente diferente. E diferente mais ainda, o Vítor no Petro era mesmo o lançador. Sim. Lançador. Eu no 1º de agosto não tinha esta hipótese. Eu no 1º de agosto, quando o 1º de agosto perde Gustavo, Nijó, Adriano Baião, David Dias, Paulo Macedo, todos os jogadores vão para fora, Esquerdinha e não sei o que mais. O Petro manteve, saiu apenas o Aníbal. E o Petro manteve aquele núcleo. Fiquei eu apenas. O Garcia Domingos e o Vino estavam a subir. E eu, de 1º de agosto, tinha a responsabilidade de ser capitão. Tinha que ou tentar organizar o ataque. Eu era o mais alto, era dos mais altos, com o Ivo Alfredo, que não tinha a experiência que eu tinha. Seleção. Tínhamos o Papel, vocês não sei se conheceram o Papel, agora não me lembro o nome do Papel. O Papel foi jogador do Asa e até nos fez ganhar um campeonato no último segundo, ele que marcou uma bandeja. Isto foi antes do Romero ter assumido depois as vitórias consecutivas até o Mário Palma chegar. Foi o Papel que nos deu o último campeonato. Então era responsável por uma grande parte daquilo que era a equipa. E o professor também entrava às vezes em stress, porque ele perdeu muitos jogadores ao mesmo tempo que era aquilo que fazia um núcleo duro. Os outros começaram. O Paulo Macedo foi logo depois de termos feito o campeonato dos Jogos Olímpicos de 92. O Paulo foi para o Sporting. O David foi logo a seguir. O Necas já foi a partir do Mundial de 90. De 90, então, 1º de agosto fez uma remodelação muito rápida, por isso que criou a equipa B. E depois o Pedro também apareceu com a equipa B, onde lançaram Carlos Almeida, Baduna, Mário Blarminos e outros jogadores foram aparecendo. E, então essa rivalidade sempre houve. Eu e o Vítor sempre. Mas digo sem sombra de dúvidas. O Vítor é assombroso. Faltava, às vezes o Vítor era coragem, porque o Vítor não era, como os americanos chamavam, stint killer. Eles diziam que eu não tinha, deste-me uma balda, levas. E eu acho que deixei essa herança para o Carlos Almeida. Só o Carlos Almeida ficou mesmo já o dono da bola. O Carlos Almeida não tinha preguiça.
Não tinha preguiça. Carlos Almeida, o treinador está a explicar uma coisa, a jogada vai ser essa, está a faltar X segundos para terminar o ataque. Por que não é assim, não vai desse lado e por que não vem desse lado? Ele já estava a resolver o ataque para ele, já estava lá. E ele não quer saber se depois perdeu ou não, ele quer saber, eu tentei resolver. E o lançador tem que ser assim, assassino. E às vezes o Vitor tremia. Mas ele é a fera. Não, antes do Afrino cortar, por acaso ia chegar a esse ponto, Ok. mas ia tocar ia dizer, um pouquinho preocupante. A questão é que, pelo que você vai aqui a dizer desde o início, os treinadores sempre tiveram uma influência muito grande nas equipas, nos clubes e depois na seleção. Conseguiam identificar qualidades nos jogadores, conseguiam a nível, vamos dizer, de interação entre os jogadores, identificar quem devia interagir com quem para potencializar a equipa. Onde é que isso perdeu-se? Quando é que isso aconteceu? Porque, pelo que vemos agora, não está a acontecer. Pelo menos, visivelmente, né, não conseguimos. Eu acho que o dinheiro, os negócios que há por trás e aquilo que são o comportamento dos agentes. Os agentes são necessários. E os agentes têm que influenciar de forma positiva para que os jogadores consigam fazer parte de uma equipa e terem o melhor proveito daquilo que são as suas qualidades, até indo buscar também daquilo que os outros têm para poderem ajudar a fazer o seu próprio jogo. Quando se fala muito de dinheiro, quem ganha, quem não ganha, acaba por haver falsidade, ou não há a interajuda, não se aconselha o outro, olha, estás a errar ali, tu tens que melhorar neste aspecto. Porque se eu avisar isto a ele, ele ou no clube deve fazer um contrato melhor, ou na seleção vai ter mais atenção do treinador virada para ele. E depois também, às vezes, que também há treinadores que vão para as seleções e também se envolvem nas negociatas. Porque anteriormente nós chegávamos lá e ouvíamos um berro do mais velho e ele até podia dizer, esse miúdo vai tirar o meu lugar, mas ele sabia que estava a chegar aos finais. Então ele dizia logo, olha, tu se não melhorares aqui, se não ouvires também, não vais chegar lá. Eu sei que estão a preparar mesmo para ficar aqui no meu lugar, mas eu sei como é que essa madia é. Depois também, quando chegar a tua vez, também vão mesmo fazer. E ele dava-te o conselho, tu estavas já preparado para chegar a tua vez também de sair. Agora não, agora querem ficar lá até o fim. Então, isso não é bom. Não é bom. Olha, eu tinha dito, eu deixei de jogar em 2002. E um dia vocês vão ter aqui o Aníbal, ele vai vos dizer. Eu disse ao Aníbal uma vez o seguinte, Aníbal, eu vou deixar de jogar basquete quando eu for aos Jogos Olímpicos da Austrália. Sim, nós estávamos em 92. Mas tu vais, eu vou, Aníbal, eu vou. Eu vou porque eu vejo como é que o pessoal treina. Nós sabíamos o que fazíamos de horas extras. Eu vejo como é que o pessoal treina, eu vejo a confiança que cada um dos jogadores tem. Eu vou dar o meu filho mais velho, chama-se Sidney, tem 34 anos. É para ver quando é que eu falei isto. Quando é que eu falei isso? E o Aníbal, quando chegamos a Sidney, o Aníbal para mim disse, É agora. Tu tens... Eu disse, Aníbal, eu disse, aqui eu já posso sair, eu aqui já fiz 3 Jogos Olímpicos, daqui posso sair, porque eu disse que eu queria chegar. Depois os outros podem entrar, entrou o Baduna, e o Baduna já tinha entrado comigo em 95. O Baduna entrou em 95, o Justino também em 95, já com o professor Vladimiro Romero. Já entraram em 95. Eles foram em 97. Senegal. Eu não fui em 97, nem eu e Jean Jacques. Eu posso dizer que sou deve haver mais alguém. 2 ou 3. Eu nunca perdi nenhuma final, nunca perdi nenhum Afrobasket. 5 onde fui. Em 97 não fui, o professor Romero embirrou. Foi um dos anos em que eu fiz greve e o 1º de agosto depois aumentou lá o salário, eu fiz a fase final.
E o Romero aproveitou-se disto para dizer que ele não fez o campeonato todo, não sei o que, não fui. Não fui, 97, o Jean Jacques também disse que estava a ir, estava a caminho, mas o avião parece que foi desviado por não sei por quem, não chegou lá. Então eu e o Jean Jacques não fomos e nós perdemos em 97. E depois nós começámos a sentir a falta lá. E dizia, para que se tivesse o Erlander, isso estava resolvido, porque o Erlander desbloqueia mesmo isso, ele não tem receio de a bola vai sair do meio campo, mas eles vão ter que defender lá no meio campo, porque não tinha, e havia uma confiança enorme. E o Jean Jacques e o Aníbal chamavam-me de... Acho que ainda existe uma série que daí, o Engenhocas, professor Gadget. Inspector Gadget. Isso é o Engenhocas, vai arranjar uma solução. E o Jean Jacques às vezes dizia, o Erlander olha para a sapatilha do defensor dele e diz, tens Nike? Se não tens Nike, vais levar. Era assim. Eles já me chamavam, tem Nike. Tem Nike. Como é nada? Então, havia essa saudade. Eles quando viram, ei, Cota, o Miguel e o Garcia, quando entraram, é que tentaram resolver aquilo, sem medo. Faltava uma pessoa ali para desbloquear aquilo e tal. A decisão foi do treinador Romero, do que eu ia fazer. Não podia fazer nada. Então, não fui. Levaram. Foi Afonso Silva, Marcolino, Justino Vitoriano, David Dias, Aníbal Moreira, Baduna, Bases, Benjamin Romano, Vitor de Carvalho, mais quem saiu de Portugal? Ângelo Vitoriano e mais alguém. Davam mais ou menos a esses que eram esses os 12. Mais ou menos por aí. Esses foram 97. Jean Jacques, estou aí, estou a caminho. Meu. Jacques Santos fez 2. Fez uma em 96 em Atlanta. Também o Garcia Domingos não foi inscrito pelo Romero. O Jacques está a chegar. Bife Figueiredo foi ao aeroporto. O avião, veio de onde? Frankfurt. Já aterraram 3 ou 4. Nada. Quando tentaram escrever o Garcia, não, já não tem. Já, a lista foi entregue, você agora é que sabe. Você é que arranjam aí alguém para se mascarar de Jean Jacques, é que é para resolver. Então ficamos só com 11. Em 96 nos Estados Unidos, nos Jogos Olímpicos. Falou agora dos Jogos Olímpicos e eu ia voltar até os Jogos Olímpicos de 92. Como é que foi defrontar o primeiro Dream Team? Olha, como eu disse-vos, quando eu era mais novo e fui participar para o famoso o concurso de Smash, eu via pela escassez de Betamax, pouca gente tinha acesso aos vídeos. Aquele concurso em que, por exemplo, teve o SPAD Web, Dominique Wilkins, e quem ganhou foi o SPAD Web, depois houve um outro que o Dominique Wilkins ganhou, ou antes foi o Dominique, depois ganhou o SPAD Web. E nós fomos acompanhando, e depois fomos acompanhar também o Michael Jordan, que ganhou. E comentávamos, e nunca esperávamos sequer ter a possibilidade de jogar contra eles um dia. E quando sai o sorteio, e nós calhamos na série dos camaradas, e o primeiro jogo de uma competição oficial, porque eles consideraram competição oficial a que foi feita nos Jogos Olímpicos, mas antes eles jogaram pela zona americana, jogaram contra Cuba, jogaram contra um monte de seleções, mas eles não consideravam aquilo a estreia do Dream Team, mas o Dream Team era mesmo contra os Jogos Olímpicos, contra Angola. Contra Angola. Onde eles queriam mesmo já ver esses que dizem que são americanos de África. Então esse é que foi o problema que nós arranjamos. Não, então era pessoal. Aquilo não era pessoal, aquilo era íntimo e coletivo. E então, para nós foi uma maravilha termos jogado contra o Dream Team. Eram ídolos que nós tínhamos e não sabíamos se isto seria possível um dia. Tivemos essa sorte grande. Acredito que qualquer equipa gostaria de ter tido esta possibilidade. Nós, infelizmente, pelo rigor da nossa delegação e do nosso treinador, por pensarmos que era possível dar um chega para lá nos americanos, porque foram entrevistas que uma o Ivo deu e outra foi o treinador o Vitorino Cunha que deu. Também nos Estados Unidos nós estivemos em Utah. E enquanto estivemos lá, foram abordados por o Ivo era o maior jogador de Angola. Infelizmente o Ivo não conseguiu ir, porque teve uma varicela. E então o Ivo não foi.
E acabou por ir o Vítor de Carvalho. Então vai o Vivo dar uma entrevista a dizer que Angola ia fazer um torneio bom e que ele ia fazer um smash no Karl Malone. A imprensa americana gravou essas cenas todas. O professor Vitorino deu uma informação também lá, nos jornais, de que os americanos só tinham 2 ou 3 lançadores, que eram Chris Smalling, Larry Bird e mais um, acho que não sei se era o Drexler. E depois eles não gostavam de defender. Epá, eles ouviram aquilo, começaram a procurar os mais altos, veio os mais altos. Viram já o nosso aquecimento. Eu já que ganhei o concurso, mas comecei a fazer bem mais. Esse é o Ivo. Esse é o Ivo. Aquilo foi o estrelho que eu arranjei. Pronto. O Chuck Daly chegou ao balneário. Nós depois do jogo fomos ao balneário dos Estados Unidos. Eu, Paulo Macedo, David. Cheguei lá, falei com Scottie Pippen. E aí queríamos tirar fotografias e eles todos vieram para tirar fotografias. Patrick Ewing, Charles Barkley, não sei o quê, Michael Jordan, Magic Johnson. Fomos tirando as fotografias com os camaradas e tal. E depois saímos para uma zona de imprensa. E pelo incidente que eu tive com Charles Barkley, eu fui logo chamado para ir lá para falar. E vem uma brasileira, que também depois entrevistou-me em 96 nos Jogos Olímpicos, entrevistou-me outra vez com Charles Barkley, também em 96. E ela vem, mais um grupo, o que aconteceu, o que não aconteceu e tal. E vem um americano que diz, o Chuck Daly disse-nos agora, aqui na breve, parece de que ele não conseguiu orientar os jogadores americanos para jogarem contra vocês, porque leu uma entrevista do vosso treinador, Vitorino Cunha, que dizia isto e aquilo. E então, ele chegou ao balneário e disse, olha, o treinador angolano disse que vocês não sabem lançar e não sabem defender. E defendem mal, não sabem defender. E foi isso que ele disse. Ele disse, agora já está explicado. Agora é que eu vi porque é que quando o Magic começou a gritar para o Scottie Pippen e eles abriram os braços, 2-6, 2-8, Jordan ali, lá embaixo, o Charles Barkley e o Patrick abriram as mãos, parecia a zona. Nós não sabíamos onde é que estávamos. E aquilo era, como é? Quem vai lá embaixo? Jean Jacques, não, agora eu sou extremo, agora eu sou base. Eles estavam a jogar lá em cima. Carlos Guimarães, todos queriam lançar os 3 pontos. Mas não queria chegar lá embaixo. E foi um problema enorme. E nós começamos o jogo de que maneira? Nós começamos o jogo, um lançamento do David Dias a um tampão do David Robinson sobre o David, ou o Patrick Ewing, a um tampão. O David agarra a bola, depois do tampão recupera a bola e faz um smash. Depois marcamos um triplo, não sei de quem, eles marcaram 2 pontos, 5-2. O presidente do COG, Gustavo da Conceição, lembra-me disso, eu estava no banco. Levanta, sai em cima deles, vamos embora. O médico olhou. Vocês vão entender agora das coisas. Agora é que vocês vão perceber bem como é que... Agora é que vocês vão perceber como é que se resolve. Aquilo foi guerra. Aquilo só víamos, já voou. Qual é essa linha aérea? É o Jordan. E aquele é Barkley, aquele é Patrick. Aquilo foi... Ele chegou, pronto. O nosso problema foi tentar jogar de igual para igual. Se tivéssemos ido com mais calma, podíamos ter tido um resultado. Aliás, também não foi assim tão... Não foi, sim. Mas pronto, eles até disseram, como então? São bradas, já? Já uma pausa. Nós não conseguimos tirar fotografias dentro do campo. As outras equipas todas depois de nós, todos os treinadores e jogadores, tinham câmaras fotográficas de filmar, para dizer ao colega, tira aqui ao lado de mim. Mas nosso rigor era tal que, ai de ti que levasse uma máquina de filmar para o banco para dizer que quero tirar fotografia com o Jordan. Não tem essa hipótese. Eu depois de ter feito aquele jogo, já não conseguia tirar fotografia com mais nenhum atleta. Não conseguia. Não, a sério. Tirei uma fotografia ao Benjamin Romano com o Tony Kukoc. Estávamos a passar pelos corredores, o Tony Kukoc, eu já admirava o Tony Kukoc de 90 da Argentina, porque eu vi o Tony Kukoc
Se for mais velho do que eu, deve ser 1 ou 2 anos. E eu vi Tony Costa fazer no Mundial de 90 maravilhas. 2,7 m. A qualidade de dribbling que nós aqui achamos que 2,7 m tem que ser postos. E o Vitorino disse, olha aquele ali. E ele com uma guitarrinhazinha dele no banco. Os colegas dele acabaram o treino. Ei, Tony, vem. No meio campo, marca uma, marca duas. Ele pegou na bola, tirou a guitarra, meteu ali de chinelos. No meio do campo. Com a mão esquerda. Uma. Entrou, eu olhei. Isso é possível, né? 2. Foi, pegou na viola, continuou. Isso é demais. Yeah. Então, eu estou a tirar fotografia ao Romano, ao Tony Kukoc, e eu estou a ver a camisola branca do Tony Kukoc. E o Romano, se tiver essa fotografia, até pode mostrar. Está o Michael Jordan, acho que era Pepsi Cola. Não era Coca-Cola, acho que era Pepsi Cola. Está o Michael Jordan. Eu disse, você também é fã do Jordan? Mas não, já estou com Deus, para chegar com coisa. Não, fico já com Deus. Então, não tirei mais. Depois, ele a girar. Ele não tinha ido para o Chicago Bulls, mas nos Jogos Olímpicos ele já estava a andar pela Vila Olímpica com o fato dos Bulls. Disse, ele vai logo a seguir. Eu disse, não, nem pensar. Eu joguei contra os outros, eu joguei contra o Sabonis, eu joguei contra o Vladimir Kachenko, joguei contra Larry Johnson, Penny Hardaway, que eu agora vejo no Penny Hardaway, por exemplo, vejo, desculpa o miúdo que está nos Indiana Pacers, o Ali Burton. Tyrese Ali, faz-me lembrar. Também tirei fotografia ao Benjamin Romano, em 96, no balneário. O Hardaway ofereceram umas botas ao Benjamin Romano, eu é que tirei a fotografia, porque eu e o Romano desde a ERT, o Romano segue as minhas desde a ERT, eu e o Romano fomos da ERT. Pronto, então estar ali com aquela constelação de estrelas foi uma maravilha, um sonho realizado. O meu primeiro passou por ser atleta do 1º de agosto, cheguei ao 1º de agosto, fui capitão, cheguei à seleção, fui capitão, joguei contra o Dream Team, joguei contra jogadores todos da nata que dos anos 80 até quase perto de 2000, eu tive o prazer de jogar contra eles. Só não joguei contra a de 2000 da Austrália, Vince Carter, Gary Payton, Kevin Garnett, que eu adorava ver o Kevin Garnett jogar. Aquele grupo de 2000, mas tive o prazer de estar com eles ali em 2000, conviver com eles, o mesmo espaço para vermos as corridas dos 100 metros, conversar com eles e ficarem admirados por saber que 2 Jogos Olímpicos, sim, eu tive em Atlanta e também tive em 92. E eles ficarem assim admirados, como é? Porque eles ficam admirados. Os jogadores que têm 3 Jogos Olímpicos têm que ser uma referência mundial. E pronto, e eram essas conversas que nós tínhamos ali, a ver as coisas, estar com as irmãs no cérebro do jogo em que o Vince Carter pula um francês, faz um smash. Nós estávamos sentados, eu, Carlos Almeida, as manas Venus Williams, Serena Williams aqui, de lado conosco, ali a conversar. E tá, por isso não pode ser aquela cantora aí que vai me dar, não. É aquela colorista. Como é? Avalia bem a situação, não faz isso. Mercado de dados, né? Não, a próxima questão é para os espanhóis que, desculpem aqui, talvez levantar traumas deles. 92, né? Como é que foi os espanhóis chamam de angolazo, o angolazo. O que aconteceu? Como é que vocês entraram para provocar aquele... Foi escândalo lá. Foi um escândalo. O seguinte, o professor Vitorino Cunha, quando chegou à Espanha, também acho que era um sonho dele, tanto que ele fez um corte. Eu e ele fizemos uns cortes estranhos que ninguém tinha. Eu fiz um corte que meteram aqui os aros olímpicos. E fiz uma cena qualquer que já não me lembro. Tanto que os homens lá cortaram o cabelo, fotografaram aquilo, depois começaram a estampar lá pela Vila Olímpica. Eu cheguei ali e pedi, quero fazer um corte estranho. E o rapaz olhou para mim e virou a cadeira para o sentido contrário ao do espelho
Então não vais ver. Não vou ver, não. O Prova Video também fez uma coisa qualquer estranha. Era um sonho dele. E ele connosco conversou o seguinte: vamos cumprir horários. Vamos cumprir horários e vamos fazer o nosso trabalho. Máximo de liberdade, máximo de responsabilidade. Então nós tínhamos um dia de jogo, tínhamos um dia de descanso, depois tínhamos um dia de jogo. Era isto. Então no dia de jogo contra os Estados Unidos, um dia antes nós treinámos. Treinámos, vocês tinham os campos à disposição, treinámos. Jogámos com os Estados Unidos, perdemos. E ele liberou-nos de qualquer... nem falou connosco sobre o jogo. Amanhã tem dia livre, hora do almoço, hora de apresentarem. Jantámos todos. Depois do jantar, irem descansar. O dia seguinte, olha, pequeno almoço já estava marcado, pequeno almoço às X horas. Tem o dia livre, podem dar uma volta para a cidade para irem conhecer. Barcelona, quente, verão. Podem dar uma voltinha pela cidade. Dia seguinte, porque nós, é difícil tu controlar os jogadores na Vila Olímpica. Porque a Vila Olímpica tem espaços, os restaurantes são tão grandes, que tu não consegues encontrar os jogadores. Todos. Até podes dizer, porque todos reunidos aqui na porta, vai passar o autocarro que vai levar ao restaurante, porque aqui é uma vila, né? Tem os transportes ali. Podes tentar fazer isso, mas não é possível. Porque depois tu chegas lá nos restaurantes e quando tentas ver os diferentes balcões de comida, são vários, tem mais de 30 ou 40. Perdem-se todos lá dentro. Os jogadores vão para aqui, vão para ali, depois para sentarem sem mesas, não conseguem sentar e separar mesas. Essa é a mesa de Angola. Não tem mesas de Angola. Tem mesas onde as pessoas sentam e comem e depois vão, porque os jogadores têm que ser responsáveis pelos horários. Então não controlas. Então é só dizer, a hora do pequeno almoço é esta, a hora do almoço, a hora de jantar é essa. É para ir cada um no seu quarto às X horas. Deu-nos essa prerrogativa e se amanhã houver treino, o treino será às X horas, todos na paragem, onde o autocarro nos leva para o treino. Fomos para a cidade, no dia seguinte de manhã. Eu acho que são 2 dias de folga, ou era um dia de folga. Chegámos lá, agiramos por aquilo, todos incomodados pelo resultado que tínhamos feito com os americanos, mas sempre falámos daqueles lá, viste o que o Jordan te fez? Cada um a apontar no outro as mazelas da vida. E então, fomos vendo os jornais. Equipas que não deviam vir para os Jogos Olímpicos, tem que se arranjar uma maneira de se selecionar, como é que essa equipa vem para aqui, e isto e aquilo. Um monte de nomes, e nós em cada sítio que passássemos para ir regar as plantas, sentávamos ali, para comer, vai ao balcão buscar água. Jornal, quem são os de Angola? Eles vinham logo para tirar fotografia com nós, éramos os índios, estávamos ali, eles queriam tirar fotografia com todos. E pronto, passaram aqueles que levaram amanhã contra a Espanha, depois da manhã contra a Espanha. Aquilo criou em nós um espírito de revu. Foram os primeiros revus que apareceram. Os gajos tiveram um problema. Levaram 22 pontos. Eles não entenderam nada. O treinador saltou. O treinador ainda conseguiu ir cumprimentar o nosso autocarro. Lá no parque de estacionamento, foi o nosso autocarro, cumprimentou-nos e foi-se embora. Aquilo foi uma guerra. No segundo jogo, o que é que eles fazem? Já para dar a classificativa, para nós podíamos ficar em 19º. O que é que eles fazem? Já eles foram ver quem organizava o jogo de Angola. Era o Paulo Macedo. Então, há uma reposição de bola. Estavam a levar também no primeiro jogo. Há uma reposição de bola no nosso banco da Espanha. E o Jordi Villacampa, que era o maior ídolo na altura, porque a Espanha era a segunda maior liga do mundo depois da liga da NBA, vinha a Espanha, depois vinha a liga italiana, que não me lembro o nome na altura que davam, a liga italiana. Ele vai para o nosso banco e ele vê onde é que o Paulo estava e acho que o Paulo estava a ser atendido pelo nosso médico Paulo Múrias e o Souza, que é o nosso fisioterapeuta. O Souza está na seleção connosco, um dia tem que trazer para aqui o Souza, está desde do Canadá, Edmonton, em 1978 ou 77. O Souza esteve com todos nós.
Todos. Então, continua até agora na seleção. Estou a falar de nós com propriedade. E ele vai para lá e vê que o Paulo tem as ligas de proteção no tornozelo, o taping. Ele vai e pisa de propósito no tornozelo do Paulo, e o Paulo já tinha problemas de entorses. E aquilo foi o que gerou a confusão. Paulo sentiu a dor, Paulo levanta-se e aquela confusão descamba. Mas antes já havia alguém feito alguma coisa ao Jean-Jacques. O Jean-Jacques não quis fazer nada, começou só a olhar muito para trás, mas o Zé Carlos apercebeu-se. O Zé Carlos montou lá um bloqueio no indivíduo, daqueles bloqueios cegos que nós chamamos mesmo para partir o pescoço, e então já havia uma certa tensão. Quando pisaram o Paulo, aquilo explodiu. E ali aquilo foi guerra. Socos daqui, socos dali, posições de karatê que apareceram nos jornais dele, já a montar para dar, não sei o quê, o Anjo também ali e tal. É para eu atrás, estava a tentar resolver aquilo. Eu sou pacífico, estava a tentar resolver aquilo. Estava a ver um gajo daqueles com 120 dá um soco. Estava a ver eu com 75, 77 quilos naquela altura. Já óbito aqui em Londres, então nem vale a pena nem meter nessa situação. Fiquei a ver para ver como é que ia resolver aquilo. E pronto. E lá continuamos o jogo. E eles ganhamos por 8. Acho que foram 8 pontos. 8 pontos. E nós, quando fomos depois ver, isso, eu até já pulei, né? Porque quando ganhamos por 20 pontos, a cidade ficou em pânico. O Barcelona ficou em pânico. Aquilo era, onde é que estão os angolanos? Ficou em pânico. Qualquer sítio ou restaurante que nós entrássemos, eles olhavam já para ver assim as nossas as credenciais. Fotografia aqui, fotografia, foram eles. Então, quando depois há o segundo jogo, o país parou. Vamos perder outra vez contra os índios. Era complicado. E pronto, foi aquele tal jogo que fez com que eles colocassem pessoas depois a acompanhar a seleção de Angola por tudo quanto era lado. Onde Angola fosse fazer jogo, os espanhóis levavam para saber, para tentar saber o que é que eles fazem. E a partir daí a Espanha mudou o seu basquetebol. E é isso que nós temos que fazer, porque ficamos com os 11 títulos. E agora estamos nessa situação. Estamos arredados do pódio, no masculino e no feminino. No masculino, desde 2013. No feminino, também, acho que a beira por aí. Ganhamos em 2011, ganhamos em 2013 no feminino. Agora vamos sair o sorteio. Há dias saiu o sorteio. Ontem. Com bem temporal, você prefiro dizer, saiu o sorteio há dias. Sim. É razão. Saiu o sorteio. Estamos num grupo em que estão 2 equipas que nos ganharam em 2023. A Côte d'Ivoire e o Egito. E têm investido muito nisso. E nossa diáspora não compensa com jogadoras altas por ter bases, mas não tem grandes. Então o nosso basquetebol também teria que ter essa viragem que a Espanha fez a partir de 92. Em algum ponto vamos ter de fazer isso. Já agora, eu queria aproveitar aqui, falou sobre o incidente que teve com o Charles Barkley. Pronto, do teu ponto de vista, o que é que realmente aconteceu ali? O que eu posso dizer, o que vos posso dizer é o seguinte. Li em entrevistas e eu fiz um vídeo em 2002 com o pessoal da NBA. Foram 20 anos, de 92 a 2002. Eu fui convidado para fazer o vídeo com eles. Ok. E estive na África do Sul e fiz o vídeo com eles para abordarmos a estreia do Dream Team e este incidente. E o Charles Barkley disse o seguinte: passaram a mensagem do seguinte: há um indivíduo aí que está a bater muito. Quando alguém penetra para o cesto, ele bate. Então vê se resolves o problema. E eu acredito que ele pensou que era o Ivo. Ok. Ele pensou que era o Ivo. E pronto. Mas depois em 96, e aliás, quando falamos ainda em 92, falamos os dois ao mesmo tempo naquela zona de press, naquela breve press,
falamos, e eu disse o seguinte, eu acho que era, como é que eu posso dizer, como é que se chama aquilo, era, como é que nós chamamos às vezes determinadas frases, a divisa do jogo, ou O highlight... a divisa do jogo, ou às vezes quando uma pessoa repete muito uma cena, por exemplo, ou nós somos milhões contra milhões, ninguém combate, essas coisinhas assim, né? A divisa do jogo era respeito, dignidade e vencer com não sei o quê, e pronto. E quando começaram a fazer as perguntas com relação ao incidente, eu disse apenas que eu estava ali para cumprir aquilo que era a divisa do jogo, e qualquer erro tenha sido de parte dele, e ele que se pudesse explicar. Depois em 96, quando voltámos a ser outra vez colocados juntos, a jornalista brasileira, ele disse que aquilo era um caso esquecido, e depois começou a perguntar pelo Zé Carlos Guimarães e acho que era pelo Nejó, que tinha jogado com ele de Monton, nas universidades universitárias, quando foram em 77, 78. O Hakim também veio e ainda conversou comigo e também perguntou-me pelo Jean-Jacques. Jacques também não foi em 96. E pronto, aquilo dissipou-se ali. Mas é a única informação que eu tenho, que alguém disse-lhe, pá, aí há um gajo que está a bater muito. Eu nem sei, eu nunca fui do grupo. Eu não sei quem é que era. É assim mesmo. Não, eu ia aqui a recuar um pouco. O Avelino disse que os melhores triplistas de Angola, Vitor Orlando. Disse que o farol foi o Necas. Para além do Necas, houve mais alguém que tivesse acompanhado, não é dizer treinado, mas acompanhado, influenciado para atingir o nível que atingiu? Primeiro, as exigências do próprio treinador. Okay. E porque também achei sempre mais difícil, e eu gosto das dificuldades, lançar aquela distância. Depois, quando eu comecei a acompanhar a NBA, foi o Reggie Miller, não só pelo que ele fazia, mas pelas características físicas que ele tinha, ou morfológicas, magro, e ele tinha que arranjar uma maneira de resolver os problemas. Então fui acompanhando e fui tentando imitar aquilo que ele fazia. Difícil imitar o Reggie Miller. O Reggie Miller era um jogador excepcional. E depois tive o prazer de ver o Ray Allen. E joguei com o Ray Allen em 96 também. O Ray Allen. É o Ray Allen, sim. Não é o Ray Allen. Acho que é um mais discreto. Um que parece-me que é pastor ou de família religiosa. Um grande atirador que o Stephen Curry passou por ele. Porque é o Ray Allen. É o Ray Allen. É o Ray Allen, sim. Acho que é o Ray Allen, sim. É o Ray Allen, sim. É o Ray Allen. Outro grande atirador. Mas este já é mais novo. Ainda vi esses Larry Johnson, Alonzo Mornings em 90 e... Não foi em 96? Esse foi em 94. Esse vi em 94. Não éramos da mesma série, mas tivemos o mesmo palco e só permitiram que a seleção americana subisse ao palco para um festival e os capitães das equipas, e fui eu que subi e comecei a ver Larry Johnson, o Alonzo Mourning e outros, e 23 anos, afinal não é só África cortam idades, esses gajos não podem vir aqui com esses filmes. Não, porque eu vi, era muita massa, apesar de que nós aqui começamos a comer maçã muito tarde, quando os fiscais correm com a senhora, apanhas a maçã e comes, mas nem pensar. Eram muito grandes eles para aquele tamanho. Eu estava a ver, e eu era mais velho do que eles, eu olhava para cada um deles, via o braço, via a minha perna, era complicado. Era complicado, não dava. Então vi essa nata de jogadores, quase toda. Eu acho que vivi os melhores momentos do basquetebol. Já não consegui jogar contra o LeBron, jogaram os outros, mas joguei com o único Dream Team. Aproveitando que estavam a falar dos 3 pontos agora, fala-se muito do Steph Curry, da eficácia que ele tem, claro, mas também dá a impressão que hoje no basquetebol
tem-se muito mais liberdade para lançar do que se tinha no vosso tempo, por exemplo. Isso não influencia também nessa disputa de melhor lançador? Influencia muito. Nós, se voltarmos ao tempo, vamos perceber que o jogo de basquetebol era partilhado por posições. E havia a obrigatoriedade do ser o base a distribuir e fazer jogar a equipa, e o jogador, chamam escolta ou 2, era o lançador, porque o que recebia normalmente o segundo base. Era quase uma obrigatoriedade, recebia o segundo passe. Era uma obrigatoriedade a bola passar por esses mecanismos todos. E o 3 era o que desencadeava as ações ofensivas com penetrações portanto, ou simulações de penetrações para retrair a defesa. Depois apareciam os jogadores da posição 5, para passar a bola para os 4 e para os 5, jogavam que eram chamados Big Fellows, os grandes, Kareem Abdul-Jabbar. Essa é a essência do basquetebol. Passava pelo base a organizar, os outros apareciam para lançar ou para passar a bola ao homem maior, porque o ar ficava alto e era mais fácil passar naquele indivíduo. O lançamento dos 3 pontos, em análises matemáticas, acabaram por dar razão que é melhor tentar mais vezes os 3 pontos, porque vais conseguir, pode não ser muito, mas vais compensar com os outros jogadores que tens nas outras posições dos 2 pontos, vais compensar e vais conseguir ganhar os jogos. Quem fez essa análise matemática foi um indivíduo que acompanha a NBA. E ele passou essa mensagem para lá para dentro. Então começou a aparecer o lançamento exterior. E agora, os jogadores de 2,20 m, estamos a ver o miúdo Wemby, que não está jogando nesse momento por uma lesão, 2,27 m ou 26 aparece a lançar dali. Quem é o jogador que vai o defender para o tamponar tem que ter mais ou menos a mesma altura, retira isso. Os jogadores aparecem a lançar com mais frequência. Mas agora está identificado outro problema. Pelo facto desses jogadores grandes, Jokic, Luka Doncic, como é que chama o camaronês, o camaronês e o outro Siakam, até Toponcos, todos esses começarem a vir para aqui fora para lançar as bolas, criou-se uma terra de ninguém dentro da área restritiva. Quem está a tomar conta são os jogadores baixos. Certo. Aquele jogador que aparece quase sempre ali a se manchar, a equipa dele está quase a ser eliminada. Um jogador que há dias inventou um movimento novo, que usa as tranças. Yamorant? Exatamente. Esses e outros jogadores que estão a perceber que ao tirarem os grandes dali, aquela zona fica com quem tem potência de salto, quem tem leitura de jogo. Então ou vão ganhar eles os ressaltos, ou eles penetram para aquela zona porque os grandes saíram. E enquanto as pessoas não conseguirem ler isso, os Warriors vão continuar a fazer o seu jogo, que chamam small ball. Vão fazer. Eles não têm jogadores muito grandes, mas eles querem que todos venham para aqui. Quem é que fica lá embaixo? Vai o Draymond Green, com a confusão dele, vai lá outro posto e vão ganhando ressaltos ali embaixo e vão conseguindo fazer o seu jogo. Portanto, essa rivalidade toda que existe, ou dos 3 pontos e não, realmente vem complicar o basquetebol. Mas é preciso ter uma análise profunda daquilo que realmente os 3 pontos estão a trazer para algumas equipas e para outras não. Nós aqui não podemos não podemos dizer aos nossos jogadores grandes para lançarem dos 3 pontos, porque infelizmente eles quando chegaram à idade adulta foram habituados sempre de costas, e nós agora não é por estarmos a ver o Wemby a lançar os 3 pontos, vamos entrar a ver o Wemby lança, não, porque o Wemby vem com a educação motora que lhe permite isso. Ele vem de uma creche ou do jardim de infância, onde já brincou atrás de uma bola, que já dão exercícios, atividades lúdicas que lhe vão desenvolvendo de forma cognitiva e de forma motora, para que ele depois, quando ele se entrega a um desporto, já tenha mais ou menos a coordenação que lhe seja adaptada a esse desporto. Nós aqui não. Nós não temos creche. A creche é num prédio, o espaço para os meus brincar, todos sentados, não sei o quê, não tem espaço para brincar. Vão crescendo. No meu tempo, ias para as árvores brincar, ias não sei para onde brincar, ias até tirar manga na casa do vizinho, depois tinhas que pular o muro para fugir, tinhas que fazer um monte de coisas. Isso dava alguma coordenação motora. Agora nós não temos essa situação, então é muito difícil agora nós tentarmos dizer aos miúdos para lançarem dos 3 pontos.
E por isso é que os treinadores, nos escalões de formação, os etários, o que é que fazem? Querem jogadores mais baixos, têm um centro de gravidade mais baixo e estão propensos a aprender habilidades muito melhores dos mais altos. Nas equipas de mini basquete, eles querem os mais baixos para poderem ganhar os campeonatos. Sim. E depois vão crescendo. E todos acham que podem transformar um baixinho no Dundão. Agora outros querem ter um baixinho, porque não, temos lá um baixinho também que vai tipo chegar ao Dundão. Não, o Dundão... Sim! É. Até o 1º de agosto tem lá um que quer imitar, que é o Paca, é um milho corajoso, está lá dando uma grande entrega no 1º de agosto. Mas não vai aparecer como o Dundão chegou e impôs. O Dundão neste momento é o jogador que, se formos ver todos os números da seleção, o Dundão é o jogador que completa todos os números que tem a seleção desde que foi enquadrado na seleção nacional de Angola. Mas as pessoas antes, não quero, esse jogador não quero mais. O problema é não se pode tirar os miúdos da vontade dele querer jogar. Tens que ver até que ponto é que ele vai. Ali. Porque depois, não, eu não quero esse, aqui é esse, não. Também não vai dar e tal. Depois também as sogras também já não querem, porque não, esse tem altura de coisa. De gatu, eu não quero, eu tenho que ser mais alto, tem que ser não sei o quê. Então todos querem ter, porque um Lebron, da altura do. Não, tem que ter altura, não sei o que, para ser do futebol, vai ser como Cristiano Ronaldo, todos querem ter. Mas é melhor começar na base, saber o que é que ele pode fazer. Porque ele um dia pode despontar. Há uns baixinhos que vão com os amigos altos desistem. O baixinho fica lá e é um jogador. Tem que ser um cuidado quando se seleciona os jogadores. Os clubes às vezes metem lá traços e metas que tem que ter essa altura para vir para aqui. Às vezes nem sabem o que é que esse jogador pode vir. Sim. Já agora, mais uma curiosidade que tenho aqui, já aproveitando que estamos a falar sobre triplos ainda, nós tivemos, durante muito tempo nas nossas seleções, sempre tivemos triplistas. De um tempo para cá, paramos de ter isso. A minha pergunta era, hoje, pronto, não vou dizer hoje, mas já teve jogadores que vieram ter consigo pedir conselho ou dicas para lançarem melhor ou lançarem como tu lançavas? Eu tenho jovens que foram meus atletas, que uns são jogadores ainda e outros já são treinadores. E às vezes perguntam-me e eu às vezes encaminho exercícios para eles. Mas eu penso que os atletas, os treinadores podem conseguir fazer formação para isso. Os que já são treinadores podem fazer formação para isso. Às vezes podem não ter a condição de investigar ou não saber o que investigar. Porque às vezes normalmente vem em inglês, vem em francês, os melhores sites. Os brasileiros às vezes criam alguns, mas também normalmente vão à busca de coisas que vêm dos clubes americanos. Ou os atletas, eu costumo sugerir que façam horas extras. Mas os clubes são responsáveis por isso. Porque nós, na altura, não tínhamos acesso aos vídeos, os treinadores eram responsáveis por isso. O treinador principal pode ir para casa, deixava os adjuntos lá conosco a fazerem mais 600 lançamentos para nós melhorarmos essa nossa qualidade. Agora, o que é que tem se passado? Como eu falei há bocado das distâncias. Se o atleta disser que eu moro longe, tenho que ir para casa, a minha filha ou a minha mulher tem que sair, eu tenho o carro de casa, eu tenho que ir apanhar. E o treinador também vê, eu também vou almoçar, vou ter treino à tarde, ou então combinei com um amigo. Todos saem, cada um vai para a sua casa, e depois no jogo todos querem que os lançamentos apareçam. Não vão aparecer. Não vão aparecer se não aumentarem essas horas extras. Tem que aumentar essas horas extras. Tem que aumentar também ferramentas. O jogador lançador, eu há bocado falei do Vítor. O Vítor é um jogador, as equipas tinham que montar especificamente ataques. Porque se o Vítor saísse dali, o treinador tinha que pôr a mão na cabeça. Dizia, já fui. Agora, com trocas e não sei o que mais, obrigam os jogadores a driblar. Então, tu tens que dar ferramentas. Os jogadores, as ferramentas são os fundamentos. Se estás a ser muito marcado, tu tens que aprender a driblar. O que é que está a fazer o Gakpo no Petro? O Gakpo lançava. O treinador do Petro veio. O que é que viu? Disse, tu assim vais ser uma presa fácil. Tu tens boa percentagem, mas se só souberes lançar, quando se colarem a ti,
tu não vais conseguir lançar. Então, o que é que faz? Obriga-lhe a driblar. O Gakpo saía em passos, agora o Gakpo já não sai em passos, demora a sair, porque ainda não está, não habituou-se, o estereotipo dinâmico motor dele ainda não é aquele para o... não está habituado àquele movimento, então ele tem que repetir muitas vezes e até automatizar, e depois vai ser natural. Então, isso é um processo de treino. Quando não se faz isso, não se vai ter lançadores. E depois temos o seguinte, o nosso treinador da seleção vai buscar os clubes, porque não é ele não vai na seleção chegar lá e meter a lançar. Ele até às vezes tenta ir buscar alguns jogadores, porque vê a altura deles e vê que nós temos que aumentar o nível. A altura da seleção tem que ser aumentada. E ele diz, esse tem 20, 21 ou 22 anos. Ele pode jogar a 2 ou a 3 para lançar. Porque vocês vão procurar ali, até 2025, vocês têm alguém com a minha altura que joga ali de frente para vocês. É estranho, né? Andar a tentar, sempre andar a tentar. Não. O primeiro de hoje tem um miúdo que é o Marcelo João. Que o treinador chamou-lhe para jogar a 3. Também foi buscar o João Luís, também treinadores para 3. Mas eles não têm a rotina no clube, porque no clube eles jogam a 4, jogam a 5. Quando vão para a seleção, jogam a 2, ou o treinador quer meter a 3. Não vamos conseguir. Sim. Quem tem que formar são os clubes. Os clubes têm que trabalhar nisso. Houve jogadores aqui, em Angola, que saíram para ir para os Estados Unidos. Ficar 30 dias ou 20 dias, pagar o bilhete, pagar a alimentação e pagar lá um treinador para ensinar a lançar $3.500. E está aqui o Erlanda, está aqui o Vitor, está o Necas, tu arranjas o sítio, se quiseres, tens o agente, teu agente, se estiver preocupado com o teu lançamento, teu agente reúne material e diz, senhor fulano, eu quero que a partir de hoje trabalhe como atleta X horas por dia e eu pago isso. E tu vais trabalhar com o atleta. Mas eles vão daqui até os Estados Unidos. E depois tu vais ver as percentagens das equipas. Quem faz não são os jogadores nacionais, são poucos. Então, esse é o problema. Esse ano, né, tirando o Gakpo, foi o melhor lançador. O Gakpo vai continuar a assumir isso aí, porque parece-me que ele é muito regrado. É o jogador que mais evoluiu nos 3 últimos anos. Verdade. Não vais encontrar ninguém. Neste momento, o melhor jogador do Campeonato Nacional, para mim, é o Rigobert Mendonça, que veio para o Petro. E logo a seguir veio o Gakpo. Veio o Gakpo. Os americanos chamam um sidekick. Sidekick é o jogador que apoia, o que está de lado. O Scottie Pippen era o sidekick do Michael Jordan. Nesse momento, o LeBron James é sidekick do Lucas. Já não é o LeBron James que tinha um sidekick lá dele. Não é. Não tem. E as equipas todas vão buscar os seus... por exemplo, os Bucks não têm. Os Bucks está lá o... Lillard. Mas não consegue acompanhar. Não acompanha. O Kawhi Leonard está com o James Harden. O Anthony Edwards, aquele miúdo maluquinho, tem aí uns cambas que às vezes vão entrando ali, mas há uns específicos. O Stephen Curry tinha o Clyde. Ele e o Clyde a jogar, depois tinham lá aquele confusionista, o Draymond, que criava lá uns problemas. E pronto, os sidekicks têm de estar ali. Então nós... Não é aproveitar, né, já que se falou da qualidade dos jogadores agora, vamos dizer, do tempo que dedicam ao treino. Nós, esse ano, temos Afrobasket. Qual é não ia dizer previsão, mas pelo menos o que acha que vai acontecer? O que espera do Afrobasket? E aqui focado na nossa seleção. Olha, onde é que podemos chegar? Eu sou muito claro com a nossa seleção. Nós temos jogadores. Se nós reunirmos as nossas melhores unidades, e quase todas vocês, acho que conhecem todas mesmo, não vamos ir buscar. Eu espero que se consiga ter um 12 que seja, que tenha qualidade, que não é que seja consensual, porque não se consegue ter um consenso. Mas eu gostaria de incluir um jogador que eu vejo que nós estamos a desperdiçar,
a mandar quase já para o final de carreira, que é o Yannick. É o único, é o 5 com mais tempo naquela posição. Agora não tem nenhum 5, jogador da posição 5, com mais tempo nessa posição. E eu não sei qual é o capricho do treinador. Já me foi dito que a velocidade que o treinador precisa nas suas equipas para defender e atacar, o Yannick não se encaixa. Mas nem todas as equipas jogam. Aliás, nós não vamos continuar a jogar com essa velocidade. Nós pensamos que o Chico Dundão vai dar a velocidade do basquetebol no mundo. Não tem hipótese. Metem-lhe um base de 1,97m, 98m, até fica à espera dele e diz para ele acelerar. Espera aqui embaixo. Espera aí. E depois os colegas dele, quando abrirem as mãos, não vê nem a Praça do Catinton, nem vê onde é que fica o aeroporto. Não vê nada. São extremos com 2 metros e abrem aquilo. Não precisa ser zona. É homem a homem mesmo. É homem. E não vê. Então nós temos que ter jogadores que consigam jogar posicional. E nós já temos 2 com muito peso. O Bruno. Temos o Silvio. Temos o Coquila. Kevin Coquila. E temos mais um outro miúdo que joga no Sporting em Portugal. João Fernandes. No Benfica, aliás. No Benfica. Que joga 3 na equipa B. Joga a 4 na equipa B. Sub-22. E joga 3 na equipa A. Que é o Mingas. Ele também, ele é Eduardo Mingas. Só que tem outro nome no Basic. Este também. Basic. Ele consegue jogar 4 e 3. É um combo. Diz no basquetebol. A nossa seleção pode se tornar mais forte. Precisamos realmente de ir buscar lançadores. E nós estamos a tentar adaptar. Nós temos que ir a clubes, temos que ver o seguinte. Tem percentagem? Tem. Vamos criar um sistema tático. Da maneira que há os sistemas táticos defensivos de zona, há os de ataque, específicos para cada jogador, e este jogador vai aproveitar bloqueios, vai fazer. Tem que se criar ferramentas para que ele apareça livre e lance. Open wide, como eles gostam de dizer. Ele chega lá e marca as bolas. Se nós conseguirmos arranjar 2 miúdos lançadores, não me importa se tem 1,80. Porque o Dundão lança de lá de longe às vezes, fica cansado, porque ele é baixo, os jogadores são mais altos, e a parábola tem que ser maior, e vai, depois de repetir muitas vezes aquele gesto, o músculo perde oxigênio, já não chega lá com a eficiência ou com a eficácia que deveria ter. E por isso nós temos que arranjar outros jogadores que façam isto, que lancem, que tenham, pelos números que fazem nos seus clubes, e que são lançadores, que apresentem então isto na seleção. Mas o treinador é livre, mas se tivermos uma seleção que nos permita ter em cada posição jogadores das próprias posições que estão habituados e que tenham rotinas, vocês podem chamar o Sudão, podem chamar todos esses aí, podem vir para aqui. Eu duvido que nos ganhem aqui o Campeonato Africano. Eu tenho muitas dúvidas. É preciso que sejam feitas as coisas sem egos. Agora, participou em 5 Afrobasket, alguns aqui em território nacional, outros... 2 aqui, 3 fora. E venceu todos. Pronto, e venceu todos. Isso dá-lhe propriedade para responder à minha próxima pergunta. Existe alguma pressão extra pelo fato de estarmos a jogar em casa? Bom, existe uma pressão extra se nós tivermos, e aliás vai ser uma pressão extra porque nós não estamos habituados a fazer muitos torneios masculinos aqui. Fizemos aqui um feminino muito recentemente para a qualificação das meninas e vimos como é que elas não se conseguiram aguentar. E em masculinos acho que vai ser a mesma coisa, porque nós retiramos aquilo que tínhamos de bom, que chamo por vezes como o nosso centro de rendimento, que eram torneios que nós tínhamos. Jogávamos com muitas equipas, vinha o torneio dos militares, vinha a Taça Juventude, era muita coisa que nós fazíamos, isso tirava de nós esta pressão toda. E eu agora acredito que vai ser uma pressão. Eu há tempos tentei sugerir a alguém da Federação, mas vi que não é possível, e tem razão, porque os jogadores não são liberados para essas coisas, esses torneios. Era a intenção, antes de irem para o estágio, fazer um torneio aqui, para as pessoas primeiro conhecerem os jogadores. Isto pode ser realmente um problema. Mas quem está bem preparado fisicamente consegue superar. O grande problema dos jogadores, que normalmente atinge o seu rendimento, é a condição física. Se fisicamente ele não conseguir dar resposta,
ele vai ficar psicologicamente preocupado porque vai ver que está em casa e há muita gente a ver. Se estiver fisicamente bem, qualquer erro que ele cometa e do banco tiver motivação, ele sabe que depois vai superar. Porque um campeonato africano são muitos jogos e nem todos os jogos correm bem. E é preciso ter o suporte do público, principalmente dos colegas, treinadores. Nós temos aqui visto ultimamente que os treinadores não sei o que é que fazem no treino e vão ao campo gritar. Gritar é no treino. No jogo é orientar. No jogo é orientar. Mesmo que estiveres a falar alto, estás a orientar. Não é gritar e apontar e não. Tu pegas e dizes, aqui tu fizeste mal, tens que fazer isto, estás a orientar. Porque no treino tu já andaste a gritar com ele. Ou porque estava numa extremidade do campo, ou porque o teu colega estava a ver aquela parte, não viu, então tu deste um gritozinho para ele corrigir ali. Aí gritaste e ele tem que melhorar. No jogo, o jogador tem que ter paz de espírito para reconhecer que ele errou e ele depois vai entrar para fazer. Agora, se tu continuas a gritar com ele, é o stress, é o colega dele também que vai ter medo de entrar por causa daquele grito. Sim. Nós O estamos Mozardi, aqui. por acaso, falou sobre isso também. Pronto, são Uma coisas pressão assim. extra, às vezes Não, desnecessária. aquilo é a mesma pressão já de casa. Tipo, deixaste o telefone sem código, a senhora chegou e encontrou lá o telefone, mexeu no telefone, a cabeça começa a já arder. É esse o problema. No início tivemos aqui a falar que agora tem autoridade para falar dos treinadores, já isso. Porque tem já muitos anos como comentarista na RNA. Acho que todo mundo já ouviu pelo menos um jogo a comentar aqui. Quem não ouviu provavelmente não acompanha basquete. Como é que foi essa transição, né, de jogador para, vamos dizer, radialista, né, porque comentarista não, está especialista em rádio. Eu comecei a ser convidado para falar à imprensa no primeiro africano que houve aqui em Angola, em 89. Nós estávamos no hotel que fica ali no Zé Pirão. E até já não lembro o nome. Pronto, mas eu sei que é daquela zona, ali onde havia uma coisa de Nilo embaixo ali. Estávamos ali no hotel. Acho que era mesmo esse. E pronto, ia entrevistar. E como era um dos estreantes, e o pessoal acabou por achar estranho como é que eu tinha a desenvoltura para a comunicação. Eu, na altura, estava a fazer 12ª classe e tal, e que eu nunca tive medo de falar em público. Fui mais introvertido aí até a 6ª, 7ª classe, onde o pessoal gostava muito de olhar o que é que calçaste, o que é que não calçaste, e vieste. Mas a minha mãe sempre disse, cabeça erguida, estás engomado, estás mesmo remendado, vai para a escola que não há problema nenhum. Então, e fui ganhando confiança. Comecei a jogar futebol. O desporto acaba por nos criar laços e a extroversão aparece porque tu tens que comunicar desportos coletivos. E isso acabou por me ajudar muito. Então fui ali, comecei a habituar-me ao microfone. Depois lembro-me que rádio foi o Pacavira. Carlos Pacavira. Me chamou para ir falar sobre alguma coisa. Eu fui com o general Raul Hendrick. Fomos falar sobre 1º de agosto, de desporto. E pronto. Depois, TPA, Zé Carlos. Não sei se vocês conhecem, mas sei que é Zé Carlos, que é da TPA. Zé Carlos. E eu já convivia muito com quem? Porque Nelson Ventura jogou basquetebol. Já convivia com o Vasco Enguri também. Na altura o Vasco Enguri estava a aprender ainda também a ser o Vaz de hoje. O Carlos Conteira, o Calabeto, também. Eu convivia com ele, o Calabeto, na altura. Às vezes já tinha máquina de fax e ele recebia notícias que vinham de fora e vinham em francês e vinham em inglês. E, como é? Eu e ele sentávamos ali na Maianga, havia um sítio aí, uma ponta ali perto a caminho da Martal. Ele na altura morava ali no Complexo da Samba e ficávamos ali os dois para traduzir aquilo, para depois ir para a televisão. E essa capacidade de eu comunicar, porque eu lia muito, porque nós tínhamos, a minha mãe dava-nos acesso à leitura, porque nós, o dia 1 de junho,
todos os anos, cada um de nós era obrigado a ir com a mãe ao Parque Heróis de Chave, onde faziam o dia do livro infantil. A minha mãe escolhia um livro, que era obrigatório nós lermos, e 2 livros que nós podíamos escolher. Então já era... Então pronto. Quando tive a oportunidade de entrar para a rádio, experimentar, comentar sobre os jogos, aproveitei aquilo dos treinadores todos que eu tive. O Henrique Stonecas, que foi do Sporting, agora está aposentado, já foi o primeiro presidente da Associação de Treinadores. Nunca foi meu treinador em campo, mas quando eu estava na ERTE e os tempos de defeso, eu chamava aquilo laboratório, onde eu ia aprender algumas coisas que ele dava a todos os rapazes de rua da zona dos coqueiros, todos os meninos de rua da zona dos coqueiros, de rua não digo, que morassem ao lado, que quisessem ir treinar, tinham o campo do Sporting aberto para ir treinar. Iam treinar e eu ia para lá. Depois estive em outras seleções, no Teixeira, Raul Duarte, o Agostinho que foi da ERTE, não é? Vitorino Cunha, Romero, todos esses vários treinadores e toda a metodologia e tudo aquilo que era, o que eu posso dizer-vos... Experiência? A experiência não sou. As palavras que nós usamos, que são específicas para determinado desporto, né? Para o basquetebol, por exemplo, os termos técnicos, tudo isso eu fui aprendendo com eles e fui-me formar em motricidade humana. Não terminei, mas motricidade humana é desporto. E quando chegas ali e encontras várias abordagens, tu já tens luzes e tens a experiência que tens, depois de 5 africanos e os treinadores que tiveste, já não estranhas com nada de alta competição. Só consegues ir buscar mais. Então fui buscar tudo isso. Tornou-se mais fácil para mim. Falar de termos científicos, eu, por exemplo, eu vou fazer um jogo, antes de ir para lá, eu já começo a pensar no tipo de lesões que podem ocorrer, quais são os músculos que envolvem, que não envolvem. E quando acontecer, eu estou disposto logo a dizer, olha, aquele músculo é aquilo aí, o fisioterapeuta vai fazer isso, e se for uma ruptura vai levar X dias, porque eu já fui investigar antes. Okay. Então, pronto. É isto. Tive o professor Molima, eu gostaria de estar no antidoping, mas é muito mais complicado, é para essas reações químicas, andar ali. E o professor Molima, tive o professor Gira, que foi de atletismo, tive um monte de professores, o professor Dito, de metodologia de investigação científica, e outros professores, agora que eu acho que deve ser diretor do curso ou reitor, também o Henrique, que esteve a trabalhar com hóquei, é mais novo do que eu. E uma pessoa quando vê o conhecimento no indivíduo mais novo, e ele a dizer para não chamar professor, para chamar pelo nome é complicado. Então, é só aprendendo mesmo, estando lá sentado para aprender. Então, isso deixa-me à vontade para poder falar às vezes sobre basquetebol. Falou agora há pouco tempo sobre o curso de motricidade humana. Lembrei-me que eu, nesta fase, eu estava na mesma universidade. Onde o Sr. Peterson era o reitor, não é? Exatamente. Pronto, então... Aí um colega, não vale a pena inventarem, porque às vezes não mostram os colegas, tá vendo? Não vale a pena sonhar. Não vai haver problema. Tem prova. Tem prova. Nós tivemos aqui o Dr. Molima. Sim, também teve aqui. Um episódio com ele. Muito bom, muito didático. Já agora, para fecharmos aqui a nossa conversa, eu acho que tem noção disso, que você inspirou muita gente, muitos jovens, jogadores, ou muitos jovens angolanos a praticar o basquetebol. Queria que deixasse aqui umas palavras para outros jovens que tencionam seguir os seus passos, ou tencionam seguir os passos do basquetebol. Ainda bem que deixa as 2 opções. É melhor não seguirem os meus passos. Não vale a pena. Estamos a dizer que têm sido duros. Mas aconselho-vos a fazerem sempre desporto. A todos os jovens, atividades coletivas, socialização, é muito importante. Podemos não seguir carreira como atletas profissionais, mas podemos sempre juntar as pessoas com base na formação que nós fomos adquirindo em termos académicos para estarmos juntos dessas pessoas. Nós podemos ser economistas, médicos, qualquer área da nossa vida social que não envolva a bola vai fazer parte de qualquer clube. Qualquer agremiação desportiva vai ter alguém
que seja, nem que para levantar um tijolo, vai aparecer alguém. E nós podemos ir para diferentes situações, desde o pedreiro, desde no Japão, por exemplo, nós chamamos empregado de limpeza. É um especialista na área da limpeza, porque ele sabe que produtos vai usar para determinados pavimentos, para determinadas superfícies. Ele estuda para isso. Então, qualquer um de nós pode fazer isso. E estar ligado ao desporto. O que é importante é manterem o foco, essencialmente estudarem. E ninguém precisa ter gabinete com ar-condicionado. Isso de ter alguém que chama para servir café. Todos nós somos úteis, mesmo sem ter ninguém para mandar servir café quando vem um amigo. Estás a ver? Estou a mandar. Estás aí. Dá aí 2 cafés. No meu meto um cheirinho e pronto. Não. Então nós temos que evitar isso. Que temos é que ser úteis à sociedade. Cumprimos a nossa parte. E eu acredito que o país pode ser muito melhor do que tem sido. E quanto ao Miguel, que vocês uma vez levantaram aqui uma questão, Miguel nunca me deu grado nenhuma de cerveja. É a resposta, né? Não, eu e o Miguel tínhamos... Atenção, eu e o Miguel tínhamos apostas. Uhum. Miguel, eu conheço o Miguel como Dico Longa, na banca. Okay. A minha ex-mulher, mãe do meu filho, tem 34 anos, jogava com o Miguel na banca. O Miguel trabalhava com as meninas. Uhum. Sim. Eu via a trajetória do Miguel. Eu ia buscar a senhora e morava perto do Prédio Livre, a banca era ali na Zona Verde, sim. E o Miguel subia para casa. Então eu via o Miguel. E depois o Miguel saiu dali, desapareceu, depois eu vi o Miguel a jogar. Tentou no Inter, não conseguiu, foi parar no local. E quando eu voltei a vê-lo a jogar, e eu via o que ele fazia, e eu olhei para ele e disse, esse miúdo vai chegar lá. Então eu fazia com ele apostas. E fazia também com o Baduna. Mas o Baduna, os dois depois, aquilo foi complicado. E ele dizia, eu não recebo dinheiro. Eu recebo no local, eu recebo grades. Tá bem. A grade custava 750 quadras, acho que era isso. Então vamos fazer o seguinte, se tu marcares mais de 10 pontos, eu é que te dou o dinheiro da grade. Se tu não marcaste, tu vais dar a grade. E ele ele tinha as senhas, e ele quando perdia, ele convertia as senhas ou em dinheiro, ou em qualquer sítio nós nos encontrássemos, depois resolvíamos aquilo no terreno. Uhum. Assim. E com o Baduna, eu defendia o Baduna. Eu tinha a responsabilidade no 1º de agosto, às vezes, de tentar parar indivíduos que iam se transformar em ídolos. E era complicado. E o Miguel, chegou uma altura, quer dizer, o Miguel pagava, chegou uma altura que o Miguel, não sei se falou com os homens da NASA, arranjou umas hélices, Miguel parava no ar, metia a bola não sei aonde, e eu já não conseguia parar o Miguel, estava com dívidas, não sei, acabou essa aposta, mas ele não aposta, acabou, não pago nada, aqui não aposta nenhuma, mas ele não vai pagar nada, isso fica assim, e ficou assim. E ficou assim, não paga nada, eu não vou pagar nada mais. Miguel começou a parar no ar, não sei o que mais, e depois houve a situação do Miguel que estava para ser irradiado do basquetebol, quando ele empurrou o árbitro. Yeah. E nós vamos para o Alentejo, a seleção vai para o Alentejo, um torneio de RTP, o treinador já era o Mário Palma. Ou era o Romero? Já não me lembro bem. Acho que já era o Mário Palma. Estavam aqui a resolver a situação do Miguel, a mulher dele arranjou um pessoal para fazer uma manifestação e tanto para se pedir para não tirarem o Miguel do basquetebol. E eu cheguei a Portugal e disse ao Aníbal. Aníbal perguntou, mas como é? Quem são esses meninos que vieram novos? Eu comecei a dizer cada um deles, a característica de cada um deles e tal. E eu disse ao Aníbal, a fera não veio. Quem é a fera? Miguel. Quem é esse menino? Aníbal, aguarda. Se não lhe tirarem do basquetebol, tu vais ver. Bom, acho que o Aníbal, depois, quando viu o Miguel, já estávamos na seleção, então não era o Mário Palma, ainda era o Romero. Quando fomos ao Porto Rico, para o 99 já o Mário Palma que era o treinador, o Aníbal olhou para o Miguel
descobriste esse miúdo aonde? Ele se inventou, eu não descobri. Esse miúdo parava no ar, já não conseguia mais tomar conta dele. Então é esse miúdo aí. O Aníbal ficou admirado com o Miguel e pronto. O Miguel caiu nos amores de todos nós, tanto que tivemos uma situação no Porto Rico, nessa digressão que fizemos a Porto Rico, em que o Mário Palma quis afastar o Miguel para o africano aqui de 99. Quis afastar o Miguel porque houve um familiar do Miguel que entrou para o balneário na Holanda. Aqui eram campos muito... Na Holanda não tinha muito basquetebol, não tem, né? E eram os campos que davam para nós treinarmos, mas esses campos davam acesso a um determinado parque. E os angolanos sabiam que nós estávamos lá. E aquilo era possível, estávamos a equipar. Entrou para lá um familiar do Miguel, entrou também para lá um jovem, mais velho do que eu, que jogou no Sporting com o Zé Carlos Guimarães e não sei o que mais, que estava lá. E entrou, nunca mais vi os angolanos, abraçaram-nos ali, nós apertamos as sapatilhas, o Mário Palma, o balneário é sagrado. O Mário Palma chega para ir para falar com o pessoal e encontra lá o Mig, e mais o familiar do Miguel Lutonda. Um rasta. Que são esses? Quem autorizou? Olha já para vir para o Aníbal, os capitães. Pronto, aquilo girou-se lá. Amiga disse, não, é meu primo que veio aqui. O outro, não, dissemos, é o Mig que foi da seleção de Angola também. Não, o balneário não. E pronto. Ficou muito zangado com aquela situação. E pronto. O Miguel fez o torneio na Holanda. O torneio da Holanda fui eu o MVP do torneio. Vamos para Porto Rico. Chegamos a Porto Rico. Porto Rico. Estávamos a jogar. Eu nesse jogo fiquei de fora, estava na bancada. Ia terminar um período, uma coisa parecida. Faltavam 10 ou 20 segundos, ou 15, se calhar, para terminar o período, o jogo. O Mário Palma traça lá a estratégia toda de ataque. Miguel, levas a bola, vais montar esse ataque e o senhor Baduna, insistente como é, Miguel está levando a bola, o Baduna pede a bola, dá a bola. O Miguel, que às vezes passa-se da cabeça, pega a bola, dá a bola, Baduna. Roubam a bola do Baduna e 2 pontos. O jogo vai para o intervalo do período. O Mário Palma passa-se da cabeça. Ele mandou. Se fosse lá em Luanda, em pleno africano, a cidade dele matavam, comiam. Eu disse para tu fazer isso e aquilo e tu deixa a bola. Ele é que pediu, tu não tens que dar. A partir daí que o Miguel ficou goleiro, porque o Miguel passava a bola quando lhe pediam a bola. O Miguel a partir daí assumiu que vai aproveitar e tornou-se dos jogadores que mais interpretou o pick and roll. Miguel conseguiu encontrar soluções para tudo, para o lançamento, para o escape, contenção e acelerar. O Miguel conseguiu. O Miguel a partir daí deixou de dar a bola a quem quisesse, que não era bandeja de fins, cada um tira o seu copo, nem pensar. Miguel cortou aquele problema todo. Mas o Mário Palma aí, mesmo assim, não ficou convencido. Quando chegamos a Porto Rico, sentados a fazermos alongamentos ali no chão, uma conversa que vem para nós, olha, o treinador parece que quer afastar o Miguel, porque o Miguel não obedece, e ele tem receio lá em Luanda, com a cidadela cheia, se ele não obedecer, isso, vai fazer o quê? Deixa só, vamos resolver esse problema. Não, vamos resolver esse problema. Então eu, Aníbal, conversamos ali no chão, como é? Não vai. Daqui ninguém vai tirar o Mike. Não tirou. O Mike veio. Não tirou. Não, daqui ninguém vai tirar. Vai tirar por quê? Não vai tirar. Miguel aí levou aquilo na cabeça, disse nunca mais. Eu vou passar a quem? Vocês se desenrasquem, vão marcar 30 pontos ou 40. Vamos buscar ressalto, ok? Vocês aí vão se desenrascar. Aí pronto. O Miguel é um jogador com uma leitura... Não tem. Jogador que podia ser melhor que o Miguel, não lançava. Era o Paulo Macedo. O Vitorino Cunha, quando começou a tentar fazer o Paulo Macedo mudar
o lançamento, a característica do lançamento dele, ele lançava, mas no lançamento não era o correto para dar percentagens melhores. Então tentou começar a emendar. Se o Paulo tivesse a capacidade de lançamento do Miguel, não tinha hipótese. Não tinha. Paulo parava no ar e procurava onde estava Erlander Aronecas, Jean-Jacques ou David, tudo ali no ar. O Paulo Macedo tinha o salto que tinha, o Olímpio Cipriano, o salto que percorre na vertical, percorre o espaço. Ele não faz o salto portanto, o horizonte, não. Ele vai até o horizonte saltando de uma vertical. No ar ele projeta. O Olímpio faz o salto e vai lá. O Olímpio é aquele que os americanos chamam o rim running. O Olímpio era assim, o Olímpio disparava pelos corredores e ia aparecer lá embaixo, finalizava em smash. Depois começou a ficar um bocado acomodado e começou a resolver as coisas americanas. Mas o Olímpio, quando o Olímpio estava a 1º de agosto, eu e o Aníbal, quase os conselheiros do Olímpio. O Mário Palma metia o Olímpio no banco e eu e o Aníbal conversávamos. Dizia, mas ele está a atrasar a colocar esse miúdo no campo. Por quê? Porque nenhum de nós se sentia incomodado se ficasse de fora, se o Olímpio entrasse. Porque nós sabíamos o que vinha dali. Com uma única finta que ele tinha. Uma única finta. Ninguém conseguiu até hoje fazer. Todo mundo sabe o que ele vai fazer. Mas quando? Todos no mesmo problema. Em que momento? Todos sempre no problema. Todos caíam mesmo a pagar o imposto. Sempre. Era complicado o Olímpio. Um miúdo com uma... Eu gostava de ver o Olímpio jogar. Só que ele isolava-se muito. Não era muito comunicativo com o pessoal. Ele era capaz de ficar no balneário enquanto o pessoal está a conversar e a rir e a apertar as sapatilhas com os fones e não interagir com os colegas antes de um jogo. Isto não é bom. Então é muito introvertido. Mas é fera. É um grande jogador. Podemos ficar até amanhã. Tem muitas perguntas, mas não, vamos... É meia-noite. Cota, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Como demorou, mas chegou. Nós somos pacientes. Paciência melhora a qualidade do produto. Exatamente. Para o pessoal que está lá em casa, muito obrigado por ter assistido. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Podcast_Prodesporto por Instagram e TikTok. Prodesporto apenas por Twitter. Sigam-nos também no Spotify, estamos por lá. E subscrevam o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. Então é isso, é tudo. Estamos juntos. Até a próxima semana. Se é hambúrguer que tu queres, escolhe a amarelinha. Se é faíta que preferes, escolhe a amarelinha. Se cachorro ou bifana, são mais a tua praia, não maia. Manda vir a amarelinha. Amarelinha Burgers, da melhor qualidade. Conceito de comida noutra realidade. Se a fome bate a porta, ponham-me a ligar e entregam nos arredores e dentro da cidade. Liga para nós para os melhores cachorros, hambúrgueres, bifanas e faítas da cidade. 923-567288 e 923-324897. Entregas ao domicílio.